Ela é atriz, diretora, produtora, filmmaker, dubladora, professora de teatro e ainda encontra tempo para participar do reality show do Porta dos Fundos. Senhoras e senhores, receba Catarina Conte. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar. Você viu aí na thumb quem tá na minha frente hoje? Catarina Conte ou Conde? Conte. Quer dizer, Conte. Conte. Né? Conte no dia a dia. Mas é Catarina Conte. Como que você tá? Eu tô bem. Eu tô muito bem. Tô muito feliz de estar aqui. Né? Tá a gente tava feliz. conversando um pouquinho. Tô me assistindo no Flow Podcast. Uau! Então, mas assim, até estamos melhor, que senão seria o Monark. Daí deixa eu ficar louca, tô brincando. Monark um dia me chama aí. Já que perdeu o patrocinador, né, e tal. Pois é, tadinho. Mas obrigado pela comparação. Nos sentimos honrados. Dá um soquinho aqui, um Vamos, soquinho de gurizada. lei. Tô muito feliz porque você, fora todo esse enredo que eu nem apresentei, a introdução fala um pouquinho sobre isso, mas você está ali no participando do atual reality show do Porta dos Fundos. Cara, como é que é isso pra você, velho? Como é que você tá se sentindo? Cara, muito louco, assim, foi uma coisa muito maluca mesmo que aconteceu, que eu tava aqui em Londres, né, em 2018 resolvi vir, e aí eu tava assim, era março de 2020, eu tinha recém, assim, entrado no meu primeiro trabalho como atriz no teatro, que eu tinha feito, tava fazendo uma peça com a companhia Legal Aliens, que é só com atrizes imigrantes, e aí eu pensei, agora vai, e aí veio a pandemia. Putz. E aí eu pensei, vou voltar pra casa, porque viver no Reino Unido sem trabalho, minha filha, ainda não estava nesse momento. Então voltei pra casa da minha mãe depois de 1 ano e pouco morando fora, conquistando uma independência financeira aqui, devagar, mas conquistando. As coisas iam começar a acontecer. Então eu voltei pra casa e foi um momento meio... Eu me senti dando passos pra trás, por mais que eu sabia que era uma coisa mundial, que era além do meu controle, mas deu aquela sensação de que, putz, tô aqui de novo, em Porto Alegre, no quartinho de adolescente, ai que saco. Putz. E nisso tinha o Futuro Exporta rolando. Eles abriram esse concurso para que as pessoas que quisessem, enfim, se candidatar para entrar no reality show para escolher um Futuro Exporta, mandassem um vídeo de 2 minutos. E aí eu lembro que faltava uma semana, uma amiga minha me pilhou, falou, vamos fazer, vamos acontecer. E aí ela, tu me incentiva, eu te incentivo, deu, vamos lá. E aí no fim gravei. Eu lembro que eu tive a ideia, assim, de uma quarta pra quinta de noite, antes de dormir, eu pensei, eu podia fazer eu falando comigo mesma. Caramba. Como se eu estivesse lá em Londres, e aí a Catarina de hoje, que tá aqui, falasse com aquela Catarina do tipo, querida, você tá na casa da tua mãe, que saco, enfim. Fiz o vídeo, gravei numa quinta, editei de manhã numa sexta e mandei. Foi uma coisa bem em cima do laço. Tanto que o vídeo, assim, não tá ideal. Eu faço no espelho, aparece minha mão, assim, ele não tá muito, né, super bem finalizado, mas ok. Mandei e eu vi que quando eu postei na internet, a galera gostou muito. E eu achei muito legal. Várias pessoas do meu círculo ali de Porto Alegre vieram falar comigo. Achei, que bom, talvez, vai que eu tenho alguma chance. E nisso foi passando um tempo. E aí, assim, de 6 em 6 meses, eles mandavam um e-mail do tipo, gente, né, assim, não tá rolando ainda por causa da pandemia, mas uma hora vai rolar. Tá interessado ainda? E ia indo assim, sabe? Tipo, uma hora vai rolar. Quer? Né? Tipo assim, estaria dentro ainda? E eu achando, bom, devo estar numa seleção de milhões de pessoas, mas eu sempre dizendo sim, quero e tal. Boa. E aí agora, eu ali, né, terminei, já contando toda a vida. Eu tava em Porto Fica à Alegre, vontade. eu tava num relacionamento, eu já não sabia mais se eu queria voltar pra Londres, se eu não queria, não sabia. Porque o Covid mudou tudo, né? Assim, Total. muda tudo na nossa perspectiva. E eu pensando, eu vou voltar pra Londres, esse relacionamento acabou. Eu pensei, quer saber, não me sobra nada aqui mesmo, vou pra Londres. Nisso, eu e minha mãe, um dia assistindo TV, veio um e-mail. Oi, Catarina, está disponível pra junho e julho? E eu, E eu, mãe, será que eu digo? Ela não diz nada. Cala a boca. Manda, diz que tu pode, vai. Deu, tá bom. E aí, daí eu fiquei assim, realmente, desde esse momento que eu mandei que eu tô disponível, mas eu não sabia se eu tinha passado, se não tinha, eles só perguntaram, tá disponível. Eu pensei, agora eu vou me entregar pra isso. Londres fica pra depois. Se eu voltar, voltei. Isso é a minha prioridade no momento. Então, eu me entreguei de vez, assim. E aí é isso. E aí muitas novidades vão acontecer.
Cara, então esse vídeo você gravou, tipo, você postou no YouTube? Quando você disse que Eu postei postou, no YouTube. e aí já teve uma repercussão. Antes de você postar, você enviou? Qual que é o trajeto aí? Você posta, depois envia? Ou é um Antes, link que é público que eles veem? então, eu fiz um link público, Tá. mas eu mandei pra eles também. Eles não tinham nenhuma restrição que eu me lembre de, enfim. Então, eu botei no Instagram também, a galera gostou. Top. Não, o legal é que hoje, assim, não sei se a gente pode situalizar as pessoas por datas, mas até onde eu vi no YouTube tá no segundo episódio e eu tô vendo lá. A gente pode situalizar por data? Eu não sei, não tem algum problema? Eu não sei, tipo assim, de quando que foi gravado? Não, Ah, não. tá. Hoje, por exemplo, tem 2 episódios no Ah, YouTube. não, Normal, claro, né? claro. E aí eu vi a sua abertura que, putz, o primeiro episódio é muito louco, porque são 7.000 pessoas que enviaram um vídeo Sim, total. e eles selecionaram 10. Total. Isso Cara, é muito louco. eu fico imaginando a gratificação que o ator sente, porque você, quando a gente fala do seu currículo aí, a gente tá falando que você me ajuda, né? Que você é atriz, você é diretora também, você já atuou como dubladora, você edita vídeo, dança, É. Faço palhaçada na faz internet. palhaçada na internet. E Tem- é isso, eu acho. Sou professora de teatro também. Dei muitos anos aula de teatro, porque eu sou filha de 2 atores. Então, meu pai e minha mãe, eles se conheceram nos anos 80 num comercial de TV. Se apaixonaram loucamente. Que lindo. E em 91 ali, nos anos, não sei exatamente, 90, tiveram uma noite de amor. Em 91 eu nasci. Nossa, que legal essa. Nessa Vamos pontualidade. descrever o momento. E aí... E aí ele puxou o cabelo dela e... Beijou. Não, mas enfim, então, brincadeiras à parte. Então, eu cresci um pouco nesse lugar, sabe? Meu pai era de um teatro um pouco mais tradicional. Minha mãe era de um teatro um pouquinho mais louco. Minha mãe fazia performance. Minha mãe ficava pelada, raspou cabeça. E os dois se apaixonaram e começaram uma trajetória de trabalho juntos no teatro. Então, eu cresci muito nesse ambiente, assim. Então, acabou que daí, quando eu fui me formar em teatro, minha mãe já tinha a escola dela. Então, ela me empurrou e falou, Catarina, tu vai dar aula também, pra tu aprender. Porque é assim. Que legal. E eu agradeço muito a ela. Na época, eu fiquei, ai, minha mãe é doida, eu nem sei, não sou ninguém. Eu tava no 2º ano da faculdade. Mas foi ali que eu aprendi. E ainda sigo aprendendo, né? Uma das coisas que eu realmente gosto muito de fazer e tenho uma segurança em dizer que eu acho que eu sou boa nisso. Acho que eu sou boa em dar aula, em conduzir processos. Que legal, cara. É. Legal esse nível. Isso é um nível de autoconhecimento, né? A pessoa também ter os pés no chão e falar, bom, nisso eu sei que eu sou bom. É, Porque parece ter uma cultura que celebra essa coisa. Pô, você faz um negócio tão bem, a pessoa fala, não, imagina. não, total. Eu sou adepta. Eu sempre digo, né, assim, é o meu novo lema. Eu não fui amada pelos meus pais tanto e tão esperada. E, né, enfim, investida e recebi tanto amor ao longo da minha vida pra hoje em dia eu ficar me batendo, né? Então eu faço análise justamente pra isso, pra não me bater. Eu digo isso pra mim mesmo, por dentro tem outra pessoa que às vezes fica tipo, não, tá dando tudo errado, mas enfim. Mas eu gosto muito de conduzir processos, eu acho que eu gosto de fazer parte de criar um ambiente em que as coisas possam acontecer. E eu acho que o teatro é uma super ferramenta de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Então eu adoro esse tipo de coisa, assim. Tem uma frase que ela circula na internet que putz, ela não tem nada a ver, mas eu vou readaptá-la, que diz que a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a ayahuasca. Nada a ver, mas eu queria perguntar, o teatro ele é para todo mundo e nem todo mundo é pro teatro ou não se aplica? Eu diria, eu gosto de usar uma frase do Augusto Boal, que é um cara que no Brasil foi muito famoso. E aqui fora também, as pessoas muitas vezes conhecem, tipo, o Brasil, claro, do Augusto Boal, que foi um educador, e ele tem uma coisa chamada teatro do oprimido. Então, que é um teatro que, em vez de ser uma peça e tal, ele faz tipo uma situação, é um pouco reality show, Adri, mas ele faz uma situação que ele coloca uma situação lá, e daqui a pouco ele troca os papéis. Ele chama alguém do público para se colocar um papel, para justamente o público poder... O que eu faria nessa situação? Será que se a gente mudar isso, a situação de opressão muda? Quem é o oprimido, quem é o opressor? É muito interessante. Cara, que top! Não, é maravilhoso, é maravilhoso. E esse cara tem uma frase que é assim, ó, o teatro acontece em todos os lugares, até mesmo em salas de teatro. Então eu adoro, porque eu acho que sim, há o teatro é para todo mundo, sim. Claro, nem sempre para profissão ou para levar consigo pelo resto da vida.
mas como uma ferramenta de autodesenvolvimento e de autoconhecimento e de expressão e contato, de escuta, nossa, eu acho fantástico. Eu só um parênteses do Alberto Boal? Augusto. Augusto Boal. Tem uma raiz aí marxista, essa questão dessa relação oprimido, opressor? Tem uma coisa meio Paulo Freire aí? Tem um diálogo dessas esferas políticas? Sim, o teatro do Augusto Boal é muito político. Tá. E eu acho que sim, vem dessa noção de que há oprimidos e opressores. Tá. Né? Então, assim, nem sempre o opressor é uma pessoa. Às vezes o opressor é uma situação, um sistema. Então, eu acho que é um teatro que vem, mas ele não vem para dizer, ó, gente, é assim. Ele coloca a situação, uma pessoa do público entra, toca de lugar, papapá, nananã, e o público tenha as suas conclusões. Desculpa, foi o Imagina. Você acredita, você falou essa questão essa esfera que o teatro traz, né? Esse autodesenvolvimento, o quanto a pessoa pode, sei lá, melhorar a comunicação, melhorar as relações, melhorar... Você acredita que no seu caso ele era uma espécie de dom, é uma espécie de influência de ambiente, ou foi uma técnica que você olhou, aprimorou e a coisa foi fluindo? Peraí, repete que eu me perdi. A louca. Desculpa, eu também coloquei 74 opções. Né? O teatro para você, ele foi influência do meio? Pô, meus pais vieram desse meio. Não, Edu, eu nasci com um dom lá do divino, recebi de lá das outras vidas passadas. Ou não, foi a escola, a parte técnica, entrei, aprendi e desenvolvi. Eu acho que tem muito aspecto emocional, sabe? De ter crescido com os meus pais atuando, de ter normalizado isso. E eu lembro que ali, durante a adolescência, eu lembro que eu falei, eu não quero ser atriz. Não quero, parem de me empurrar isso, porque volta e meia, sei lá, 2 atores, tem uma filha, que é super assim, tal. Volta e meia, precisamos de uma criança, chama a Catarina. E eu dizia, não quero mais. Minha mãe sempre conta isso. Que engraçado. Porque eu queria fugir, não queria ser parecida com meus pais. Olha. E aí, no 2º ano, a gente tinha aula de filosofia no colégio. E a gente foi apresentar tinha um evento, um teatro. E eu fui no teatro no 2º ano, já tinha meus 14 anos, 15. E eu lembro de sentir cheiro de teatro. Fazia anos que eu não entrava num teatro. Cheiro de teatro. E eu, eita, é um cheiro de madeira, assim, pelo menos lá no Sul e no Brasil, né? Aqui eu acho que o teatro já tem um cheiro de Shakespeare. Mas eu senti cheiro de madeira, um cheiro antiguinho, assim, do teatro e me deu umas saudades. Uma saudades primitiva que eu nem lembrava, assim, que tinha. Eu acho que o teatro apareceu na minha vida por várias questões. Acho que tem um aspecto familiar, acho que tem um aspecto de querer ser um pouco amada e ser vista. Eu acho que tem esse aspecto. Interessante, cara. E eu acho que é importante reconhecê-lo, assim, que todo... eu não vou fazer generalizações. No meu caso, eu acho que esse movimento de subir no palco e agora me escutem, eu acho que tem como é que eu vou dizer? Uma camada de eu quero encontrar o meu lugar. Eu quero saber quem eu sou. Então, para mim, foi muito importante o teatro. Eu fui descobrindo quem eu sou. Aí agora que eu meio que já tô tateando um pouquinho melhor, agora é assim, o que eu vou fazer com isso que eu sou? Então, agora, os meus objetivos como artista, eles já são um pouco mais diferentes. Talvez quando eu comecei a fazer teatro, tinha uma coisa de, sei lá, eu quero fazer esse papel, quero fazer esse, quero fazer aquele. Talvez hoje em dia seja mais o que eu quero dizer, né? O que eu quero pôr no palco, né? O que eu quero transformar, que assuntos que eu quero tocar, que efeito eu quero causar, por que isso é importante ser feito. Então, acho que a maturidade do artista vai tornando a arte mais madura. E parece ridículo eu dizer isso, porque hoje em dia, sei lá, vai ver meu Instagram, eu tô ali falando um monte de bobagem. Mas eu acho que o humor também é uma forma de maturidade pra mim. Eu acho que o fato de eu ter ido pro humor e tô, assim, tateando no humor e brincando um pouco com o humor, eu acho que o humor é extremamente subversivo, através de uma leveza, que às vezes é super violenta também, mas ela vem dessa brincadeira, né? Desse lugar jocoso, esse lugar em que vale tudo, de brincar. Né? A gente esquece que quando a gente é criança, a gente brinca com tudo. Né? A gente fica assim, nossa, meu Deus, isso aqui é um avião, a gente ressignifica, a gente... Bom, tu tem filho, tu deve viver isso, né? Sim. Nossa, e eu acho que o ator tem essa possibilidade de brincar com a vida, assim. Caramba, você fez... Tem várias camadas aí na sua fala que dá pra gente abrir e transformar em assunto, mas
fez uma citação que é essa questão de que, tecnicamente, no humor quase que vale tudo. Vale tudo no humor? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esses dias eu vi alguém falando uma coisa que eu achei muito interessante, que é a discussão do limite do humor, né? É uma coisa muito complexa. E aí, assim, se a gente fizer uma cartilha do que vale e do que não vale, também é um pouco complicado, porque daí a gente acaba perdendo um pouco do inesperado, do desconhecido, que às vezes o humor vem de um lugar que às vezes é horrível. Racionalmente, tu vai ler e tu pensa, gente, que horror, e tu vai rir igual, né? A tua moral não vai gostar, mas a tua criança vai gostar. Às vezes tem isso. Oi? Às vezes tem isso. Então, o que eu acho o limite do humor? Eu acho que o limite do humor é o mesmo limite do respeito. Né, não, mais ou menos, né? Porque às vezes o humor pode faltar ao respeito e mesmo assim ser uma piada. Eu acho que a gente tem que... De quem que estamos rindo? Estamos rindo do... Não vamos chutar cachorro morto, sabe? E eu acho que, então, assim... Vamos rir da pessoa que já na esfera da vida já leva porrada todo dia? Ou vamos rir de quem dá porrada? Sabe? Eu acho que o humor é subversivo. Se ele for para reforçar tudo que a gente vê no dia a dia... Agora, se ele vier, então assim, especialmente assim, fazer piadas racistas, homofóbicas, sexistas, xenofóbicas, né? Ai, entrou um português ou nos... tá, gente, pelo amor de Deus, né? Não, acho que já deu que tinha que dar essas piadas, entendeu? Hoje, perante o mundo que a gente vive, que a gente pode brincar com os elementos que temos hoje? Já sabemos que não é legal tocar em certos assuntos. Por que a gente vai tocar neles? Vamos tocar nos... Pô, tem tantas coisas bacanas pra gente tocar. Então, acho que seria esse lugar mais ou menos, sabe? Talvez trocaria aí a posição, porque tecnicamente eu interpreto que o oprimido aí foi o objeto de humor, e hoje uma sugestão seria, por que não fazer piada com o opressor? Seria esse convite, praticamente? Uma vez eu também vi uma coisa que dizia assim, que o humor tá aí pra mexer com os cânones. Né? Então, tanto às vezes o cânone vai ser um estilo musical. Desculpa, cânone? É uma autoridade, né? Tá para mexer com as autoridades super importantes. Então, assim, às vezes vai ser um estilo de... Ou um mainstream, digamos assim. Perfeito. Mainstream, enfim. O humor tá aí pra, né, mexer com essas estruturas. Então, às vezes vai ser... enfim, algum estilo musical. Às vezes vai ser um político. Às vezes vai ser um pensamento. Mas eu acho que tá aí pra subverter as coisas que estão estáticas e pra dar uma mexida, sabe? Mas eu tenho uma provocação, que engraçado. Eu vi algumas pessoas fazendo, às vezes fazer piadas com o chefe de Estado. Parece que hoje, ainda mais essa polarização, não é muito bem-vindo por uma ala. Por outra ala é super legal. Uou, é legal, vamos zoar mesmo. Esse cara é um machista, ele é um homofóbico, ele é o opressor, partindo da interpretação desse raciocínio. Total. Só que a mesma lógica aplicada à presidenta... Opa, não. Isso aí você tá indo contra as mulheres, contra o espaço que foi alcançado. Ela não estaria nesse papel de opressora por estar em uma numa posição de poder. Acho que é uma discussão complexa. Eu entendo o que tu quer dizer, porque tem muita... acho que nessas duas figuras que tu está trazendo tem uma coisa de... um ataque à forma como eles se expressam. Perfeito. Né? Obrigado. Nesse quesito mesmo, né? A Dilma tinha uma coisa muito de... Ela tentava falar as coisas, ela era muito prolixa e saía umas coisas muito estranhas, muito loucas do cachorro. Eu até hoje... Estocar o vento. Que depois estocar o vento. Até hoje, quando eu... porque hoje eu podia. O dia que ele podia, então o dia que eu podia, então o dia... Né? Eu vivo isso é minha vida aqui em Londres, né? O dia que pode, então vamos se encontrar. Enfim, mas eu acho que tem uma diferença nesses dois casos. Claro, né? E aí eu vou trazer a minha visão. E que é, eu acho que eu acho que tem uma coisa muito importante antes que a gente tem que ver, que é assim. Eu acredito, digamos, né? Nós, como família, né? A gente é filho, mas a gente também é mãe ou pai, enfim. Também é irmão. São camadas do nosso ser. A gente também é profissional, a gente também é namorado, a gente, né? Enfim. Tá. Eu acho que todo ser humano tem 2 corpos, né? São camadas corporais. Que eu acho que, daí, dependendo da interpretação, vai ter mais ainda. Tem o corpo individual e tem o corpo social. E aí vai ter gente que vai dizer, tem a camada espiritual, que eu acho também que é incrível.
a camada emocional, a camada psíquica, e a gente vai embora, né? Tô Mas gostando. eu acho que a individual e a social, elas são boas para nossa discussão agora, que é a individual é o eu, né? Eu no dia, eu a Catarina, eu a Catarina que sou canceriana, eu Catarina que sou filha do Júlio e da Patsy, eu Catarina que, sei lá, às vezes que tomo remédio para antidepressivo, que terminei meu namoro ano passado. Essa Catarina que tem a sua história, né? Que já quebrou o queixo, enfim. E aí tem o meu corpo social, que é uma mulher gaúcha, branca, nascida nos anos 90, hoje em dia dentro de um padrão de beleza, numa classe média, que, dependendo do contexto, de muitos privilégios, né? Então, assim, nenhum nem outro vai me definir sozinha, tá? Tô dando uma volta, mas a gente vai voltar lá. Tá muito legal, vai embora. Eu acho que tendo os dois... No ponto onde eles se... Integram. Aí sou eu, mais todas as minhas interpretações. Mas eu acho que, às vezes, talvez essa comparação, eu diria que quando a gente ataca o chefe de Estado, a gente está atacando o corpo social. E quando a gente está atacando a expressão da Dilma, a gente está atacando o corpo individual. Dá um soco aqui. Não sei, é a minha ideia. Cara, nunca tinha ouvido algo parecido. Foi muito boa a construção do argumento, de verdade. Eu sou gata, mas eu sou inteligente. Foi um argumento muito bem construído. Não quer dizer que eu concorde, mas claro. A construção dele foi muito boa. Faz sentido. Pra trocar ideia. Agora, cara, você citou das camadas e tem um bombou aí nos últimos 5 anos uma discussão sobre um material do professor Olavo de Carvalho. Pode ser que ele esteja em outro polo aí de algum material que você tenha mais contato. Mas ele faz uma provocação das 12 camadas da personalidade também. Ele aprofunda aí. Eu sei que você gosta de Lacan, Jung. Ele vai passear em toda essa esfera e ele vai falando de várias camadas. Você citou 2. E você pincelou também a emocional e a espiritual. O fato de você citar as 2 para construir o exemplo, eu entendi. Mas há uma crença que existe também essas outras camadas, certo? Bacana. Não, é uma pergunta, perdão, acho que eu não construí bem. Tá. A camada espiritual, você acredita que ela existe? Você se relaciona com ela? A camada emocional, ela é existente para você? Eu acho que sim, assim, na minha... Eu, Catarina, eu acho que há uma camada espiritual que eu chamaria, talvez, da camada metafísica, talvez, do desconhecido. Que daí, pra mim, na minha vida pessoal, é onde a gente se relaciona com a magia da vida, porque a vida é mágica, né? Eu não posso deixar de, por exemplo, quando eu recebi a resposta, eu acordei minha mãe dizendo: mãe, eu tô no reality show do Porta. É impossível não pensar que, ai, muito obrigada, universo, obrigada. Né? Quase como se tivesse né, alguma coisa lá em cima dizendo: Catarina, tá, ó, fica na tua, mas vai, te vira, ó, te dei, agora tu vai. E quantas vezes a gente não tá ali, daqui a pouco sonha com uma pessoa, a pessoa aparece na nossa frente. Putz. Ou quantas vezes tu não tem um pensamento, né? A sincronicidade da vida. Então, eu acho que celebrar a sincronicidade da vida e honrá-la faz parte, pra mim, dessa camada espiritual. E aí eu acho que daí é onde entram as crenças de cada um, a sua relação com a morte, porque a morte é um grande mistério que a gente nunca soluciona, né? Então, assim, como é que a gente vai não ter essa camada com esse mistério? Então, tem gente que não olha, e eu acho que tá tudo bem não olhar também. Eu acho que a gente lida com o que a gente pode, e tem gente que não quero ficar pensando depois, quero pensar nessa vida agora. Tá ótimo. Eu vou te dizer que tem muitos momentos que eu não consigo olhar para outras partes, que eu só tô olhando na minha vida agora. Mas eu gosto de lembrar sempre que há essa coisa maior. E que há essa coisa maior que a gente tem que respeitar, que é a vida, que é a força da vida, a força que... A louca, né? Mas é que eu também sou artista, daí sou poeta, né? Mas essa coisa que faz que um embrião vai e o outro não, e esse embrião vira eu acho que tem uma coisa mágica aí, né? Que a gente tem que honrar. Então, pra mim, ele existe... esse corpo espiritual existe nesse olhar meio fascinado com a vida, assim, sabe? Enfim. Não tenho respostas tão racionais, mas algo me diz que há uma conexão maior, vamos dizer assim. Eu já tentei, sabe? Minha mãe é daquelas assim, ó, ela já passou por tudo, tá? Eu fui criada por uma família super... meu pai e minha mãe, eles sempre foram meio
rebeldes, mas a família do meu pai é super católica, super, então crescendo em missa, enfim, canções. Aniversário do meu avô e da minha avó tinha missa, né? Tinha o padre que ia lá e tal. Agora eu não me lembro o nome dele, mas ele era tipo quase um membro da família, assim, sabe? Eu aprendi a rezar desde pequena e eu tinha essa relação de... Tinha muitos medos quando eu era pequena, então tinha essa relação de, ai, por favor, eu lembro de Deus, por favor, sabe? Esse por favor, enfim, que mais? E minha mãe já era, assim, das alternativas. Minha mãe passou por tudo. E teve um período que, com ela, eu fiquei dentro de um não sei exatamente, não era bem uma religião, mas era uma crença, tá? Que até acho que eu posso falar, não é nada demais. Mas era dentro de um culto de cabala. Olha, interessante. E aí foi muito interessante. Até hoje, assim, tem canções que eu levo quando eu tô precisando me conectar comigo, que eu vou lá e escuto. Tem coisas que mudaram a minha vida nesse período, mas eu vi que eu tenho uma dificuldade de estar em um sistema espiritual. Isso me dificulta um pouco, porque eu sou muito crítica. E aí, às vezes, seguir uma cartilha, um livro, não cai bem. Me deixa com muitas angústias. Então, conforme eu fui me desprendendo um pouco e tentando... Estudei, foi ótimo. Agora deixa eu fazer um mesh aqui dentro pra ver o que rola. E eu tô me sentindo bem assim, sabe? Eu acho que... Eu sou da opinião de que a gente vai errar sempre na vida. Não dá pra dizer, se tu for bom... A gente, às vezes, não é totalmente bom. Tá tudo bem. Mas eu acho que esse olhar pra tentar ser o seu melhor... Isso aí já pode ser uma grande coisa, sabe? E, cara, é muito louco, mas você falou da cabala. Eu queria só, o que você aprendeu, assim, que mudou a sua vida? Você fez uma citação que mudou a sua vida, tipo o quê? Cara, hoje em dia, dentro da cabala tinha um aspecto muito interessante que é o outro, né? Que depois eu descobri que é uma coisa que aparece na psicologia também, o elemento da sombra, do Jung, que é essa coisa assim, do outro vem Por exemplo, aquele dia, um exemplo bem, né? Ai, tu tá ali com aquela pessoa e aquela pessoa te irrita, mas te irrita, mas te irrita, te irrita. E aí, ela tá só te apresentando uma parte de algo mal, ruim, inadequado, ou sei lá. Mas eu só tô usando palavras fortes. É algo que tu precisa ver sobre ti. Então, eu trago pra mim hoje, e eu me irrito hoje, e isso nasceu ali. Depois eu fui desenvolvendo, fui entendendo que era uma coisa que também existe no nosso mundo, aqui dentro da psicologia, enfim, que é esse aspecto de sombra, de espelho, né? Mas eu me irrito um pouco com quem joga muito a responsabilidade pro outro, sabe? Ai, porque eu não consegui isso, mas também tinha que ser fulano, ou tal coisa aconteceu, mas não sei o quê. Gente... Te irrita, interessante. Bom, eu tenho que ver algo sobre isso. Não, mas é verdade. Yang total. Mas é porque o que me irrita, porque eu sempre acho que tem alguma coisa que eu tenho que... Que você tem que fazer. Tá, mas esse debate é muito louco. Então, no fundo, essas sombras, aquilo que eu identifico no outro, que mais me irrita, na verdade, o que tem no outro quer dizer o quê, então? Eu enxergo aquilo, é porque eu já ouvi discurso que diz assim, aquilo que você está identificando no outro, na verdade, é o que tem dentro de você. E seria mais ou menos esse caminho? Você quer mais uma bebida? Eu pego. Uma aguinha, né? Pode ser, pode ser. Eu pego. E eu vou falando ou nem? Vai falando, eu dou uma disfarçada. Não, eu acho que é isso aí, Eu acho que tem essa questão do... Eu acho que é essa questão de que, sim, os outros... Eu acho que tem isso na religião, mas também tem isso na vida, assim, do outro ser espelho. Então, os outros são exemplo o tempo todo de coisas que a gente tem que aprimorar na gente. Então, pra mim, isso é o mais importante, sabe? Porque é isso. Tudo que acontece com a gente tá aqui pra gente enxergar como a gente pode melhorar, eu acho, sabe? Esse processo do Porta, por exemplo, tá sendo um grande aprendizado, porque nos erros e nos acertos a gente vai aprendendo, né? Enfim, então acho que pra mim é uma grande... Acho que esse período, assim, de estudar a Cabala, que foi, nossa, muito bonito. Acho que tem uma imagem ali também que me marcou, que é essa ideia de Deus, né? Quase como se Deus tivesse uma fagulha de Deus em todo mundo. E eu acho que é tão bonito isso, assim, de talvez a nossa totalidade como seres humanos, com as suas falhas e com as suas virtudes,
seja uma potência que ilumina tudo, assim. Enfim, que Deus tá dentro da gente, Deus tá fora, Deus tá dentro. Eu acho que mexeu muito nessa relação do que tá fora e o que tá dentro, sabe? Caramba, caramba, Tô me caramba, perdendo, mas é que caramba. TDA, né? A pessoa... Ai. Aí, tá vendo? Não, Ó. olha só, você falou aí, eu tô pensando, caramba, a gente pode ir pro Porta dos Fundos agora, não, a gente pode ir pra Ah, TDA, não, a gente pode ir sobre o Pedro. Tem uma mesa aqui, um cartel. total. Mas eu exploraria mais essa questão das sombras. Mas vamos navegando. Vamos E indo, depois a gente vamos pode ir e voltar, indo. TDAH. É TDAH mesmo a pronúncia Pois certa? então, porque ele antes era DDA, que era muito mais gostoso de dizer, mas hoje em dia eles trocaram, antes era déficit de atenção, Perfeito. e hoje eles trocaram para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então é TDAH. Você foi diagnosticada com... Esse diagnóstico é por um médico, é eu que percebo o meu comportamento e falo, eu tenho isso. Então, foi muito louco, porque assim, ó, isso eu vou citar também. Eu morava aqui, né, há uns anos atrás, né, antes da pandemia, fui pra minha cidade durante a pandemia e voltei. Enquanto eu tava aqui, eu vim sem diagnóstico. E aí, eu fui me dando conta, porque assim, eu sempre fui um pouco distraída, um pouco atrapalhada, de muita coisa ao mesmo tempo agora, e ai, tô chegando atrasada, mas é porque eu tô sem... Ok. E eu achava que era um lugar confortável pra mim e tal. E aí eu morei aqui. E aqui a gente sabe que existe uma ordem. Que não tem chegar atrasada 10 minutos. Né? É assim, é 5 no máximo que a etiqueta permite. Sim. E tu tem que avisar antes. E não tem essa de, ai, peguei. Não interessa, te organiza. É isso. Aqui tem uma ordem. E eu sofri muito morando aqui. Eu me senti assim. E daí eu fui trabalhar com hospitality. Uau. Né? Trabalhar assim... com atendimento ao Sim. público. E eu sofri muito. Porque às vezes, sabe, com 3 pedidos ia, daqui a pouco preparava um sanduíche de mortadela para um vegano, sabe? Era eu. Aí chegava, que mico, voltava. Então, assim, isso vai minando a nossa autoestima. Parece que a gente que é incapaz. E eu sempre tive essa sensação de que, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão... Eu sou muito atrapalhada, mas eu achava, sou eu, é assim. E aí, quando eu voltei pro Brasil, até que isso afetou um pouco minha vida pessoal. Eu morava com um grande amigo e que uma hora ele olhou pra mim e falou, não dá. Porque eu cometi um erro lá, que foi realmente muito ruim. Deixei um negócio aberto, ou seja, a sacada, a pessoa podia ter entrado, roubado tudo, né? E aconteceu mais de uma vez. Nessa coisa de, tô atrasada porque o tempo vai passar. E isso me deixou muito chateada. Então, eu voltei pro Brasil pensando, cara, e se isso tá atrapalhando minhas relações pessoais... é porque eu tenho que ver o que é isso. E eu gosto de contar essa história porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai se identificar, sabe? E eu também, como mulher, tenho uma coisa assim, mulher bagunceira, não dá. Gente, infelizmente, sou bagunceira e acho que tem muita mina que vai se identificar, sabe? Então é bacana falar sobre isso. Vários likes agora, né? Tipo, comentário, tô contigo. Eu também. Força, conte. Força, vamos. E aí eu voltei e fui na psiquiatra. E aí conversei com ela, a gente fez todo um trabalho, assim, de entender lá da infância, como é que eu era no colégio, como é que era a minha atenção, como é que eu me sentia. Foi um resgate da minha vida inteira, foram alguns encontros pra gente chegar num ponto e dizer, realmente tem uma tendência à distração aí que a gente vai começar a tratar. Então, mas eu sei que aqui, em Londres, eles também têm, no NHS, que é o sistema, o SUS daqui, eles têm um setor especial pro ADHD, que é que eles chamam. E eu tô pensando em ir lá porque eu gostaria muito de ver como é que é esse sistema aqui. Né? Então, assim, para conseguir medicação aqui, tem que passar por todo um sistema de entrevistas que eu vou adorar ver como é que é. Justamente para ver como é que o sistema público de saúde daqui lida com esse assunto. E tem cura ou é um processo que você fica refém de uma medicação a vida inteira? Eu acho que tem várias tentativas de approach. Tem gente que lida com a medicação, que é o meu caso. Eu trabalho com a medicação, mas ao mesmo tempo a medicação não é... Ela é bem pontual. É para alguns momentos que eu tô sentindo muita dificuldade. É uma coisa que dura 4 horas, eu tomo e aquilo me dá uma aliviada. E realmente, assim, há uma diferença. A medicação gera qual efeito em você? Quando eu comecei... É que eu não quero fazer também apologia. Mas pra mim... eu até fiz um vídeo uma vez que assim, parece que eu tô dançando aqui, daqui a pouco eu tomo a medicação e... Slow. Eu sinto que isso só dá uma focada mesmo, assim, eu não sei explicar. Uau.
diminui um pouco os impulsos. Porque o grande lance do transtorno do déficit de atenção, apesar de que não sou médica, mas o que eu pesquisei, né? Uma das grandes características é a impulsividade. Então, por isso que a atenção é tão dispersa. Porque tem impulsos de pensamentos. Então, tu tá ali, eu vou aqui lavar a louça. Tô com o celular, vou lá. Todo mundo tem um pouquinho disso, principalmente na nossa vida. Mas quando isso começa a te prejudicar no âmbito de individual e social e profissional, aí eu acho que é a hora de, sabe? Mas, enfim, tu perguntou da medicação. Acho que tem a medicação, que é um tratamento. E, às vezes, muitos profissionais e pessoas vão optar por fazer um trabalho mais cognitivo-comportamental, que é de criação de hábitos. Eu tô lendo agora um livro muito legal que ela fala sobre como lidar com crianças com TDAH. E ela fala sobre como é importante, a autora, como é importante elogiar quando a criança faz bem. Então, porque geralmente o que acontece? A criança faz algo errado e tem a repreensão. Só que quando a pessoa tem TDAH e ela é criança, ela ainda não entende. Então, o que ela só escuta é: eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou incapaz, eu sou incapaz. Então, se ela, digamos, a criança nunca fecha a porta, aí ela fechou a porta muito bem. Beija, abraça. Ela não fechou, volta. Fecha a porta de novo. Agora de novo. Viu? É isso que tu tem que fazer toda vez que tu sair de casa. Então, tu ensina com o corpo fazendo, com o concreto. É muito interessante. Gostei. Muito legal. Gostei bastante. E eu lembrei de frases dos antigos que, quando alguém faz uma coisa certa, principalmente uma criança, não fez mais que obrigação. Então, se tem uma cultura já de construção que não é do reconhecer, do elogiar, do identificar o ponto positivo, é sempre a cultura da rejeição, da crítica e tudo mais. E eu lembrei de um vídeo que parece até o Gregório que tá lá se encenando, mas é um vídeo da gringa. E é um cara atendendo pessoas e ele só faz elogio às pessoas. As pessoas param na fila e ele fala: nossa, como seu cabelo tá bonito, eu gostei da sua maquiagem. E ele tá dando informações. E começa que tem um monte de pessoas, passa dias e mais dias, a fila fica enorme. Que também traz essa provocação, que o ser humano tem essa não sei se eu chamaria de carência, mas é uma necessidade natural de que as coisas que foram feitas de forma correta sejam reconhecidas. Então imagine você explorar isso na infância. Você teve uma infância com muita... Você identifica traumas da infância? Como é que foi sua infância? Ai, nossa, total. Eu acho que uma coisa que eu vi também esses tempos, eu digo assim, vi esses tempos, mas a pessoa não sabe nem de onde viu, porque, né, tudo é desculpa. Mas eu acho que toda criação vai trazer alguma lacuna, sabe? Então, e essa lacuna sempre vai ser uma dorzinha lá dentro da gente. Isso é normal, todos nós vamos ter as nossas dores. Eu não tenho nada pra reclamar. Meus pais, assim, me amaram muito, me esperaram muito, e foram pais maravilhosos. E são pais maravilhosos até hoje, são pais que me ensinam a sonhar, que me incentivam. Então, assim, sou muito grata. Eu acho que tem uma questão muito grande na minha vida. A minha lacuna virou muito em relação ao meu irmão. Porque eu sou a segunda filha do meu pai. A minha mãe só tem eu, mas minha mãe também foi o segundo casamento. O meu pai teve um filho no primeiro casamento, chamado Pedro. Pedro faleceu agora durante a pandemia, não teve nada a ver com o Covid. Uau! Agora eu não vou me perder, eu acho que ele já estava com quase 38 anos, ele ia fazer 40 logo mais. E ele foi uma criança que, quando ele nasceu, ele tinha uma expectativa de vida de pouquíssimo tempo, e ele viveu quase 40 anos. E também muito amado. A mãe dele cuidou dele de uma maneira, assim, a mãe dele é uma mulher muito especial, a Márcia. Enfim, então, ele foi muito amado, e eu acredito que esse amor fez ele viver por muitos anos, sabe? Mas isso criou uma lacuna que, quando eu comecei a fazer análise, a minha psicanalista direto vinha falar comigo assim, porque eu era uma criança com muitos medos, muitos medos. E esse medo, né, vem da onde, né? Tanto medo, eu tinha medo de morrer o tempo todo. Tinha medo de ter doenças que iam me matar. Tinha medo de, sei lá, assim, umas coisas muito idiotas. Eu lembro que uma vez eu tava com a minha avó em Copacabana, eu vi uma pomba morta.
E nunca mais eu quis voltar pra Copacabana, uma época que a minha mãe morava lá, tipo assim. Por causa de uma pomba morta. Sabe assim, Cara, do nada. olha, eu coisas... ri disso. Foi foi mas deselegante da minha parte. Mas é que é Me senti até mal, cara. Eu tinha uma coisa de ficar impressionada com as coisas, sabe? E, enfim. E aí tá, daí os anos foram passando, enfim. E quando eu fui fazer análise, não só por esse motivo, por alguns outros motivos, ela me falava muito assim, e o Pedro, que era meu irmão. E eu ficava assim, gente, mas o que tem o Pedro? O que fica falando Pedro? Ai, eu adolescente ali, o que é? O que tá falando Pedro? Com o tempo a gente foi entendendo, eu fui entendendo também que, primeiro, o fato de eu ter vindo depois do Pedro criou uma expectativa para que eu saísse perfeita, né? De saúde, de tudo. O Pedro nasceu com uma lesão cerebral, então ele não andava, ele não falava, ele era um grande bebê. Caramba. A expressão dele era assim, através de palmas, olhares e sons. Que treta, hein, cara? É muito louco, né? Muito louco. E, enfim, assim, então eu cresci com essa... Eu gosto de dizer que eu sou o depois de Pedro. E ser o depois de Pedro me definiu. Porque me trouxe medos inconscientes em relação a... Porque o Pedro, ele teve uma incapacidade que foi imposta. Eu tenho medo da minha incapacidade, que ela não é imposta, né? Eu posso tudo. Eu posso correr, eu posso falar, eu posso viver, mas havia um medo de algo definitivo que pudesse me parar. E eu não sabia da onde que vinha isso. Então, muitos anos de análise para entender que muitos medos eram desse aspecto definitivo que veio com ele, sabe? Então, isso mexeu muito na minha vida e quero muito fazer esse trabalho depois de Pedro, que ainda não sei se vai ser uma peça, se vai ser um livro, se vai ser um documentário, que vai contar a história dele. Porque ele nunca teve a chance de contar a história dele. E... dá vontadinha de chorar. E é isso, né? É uma coisa muito louca, assim. Então, eu nunca consegui ser muito próxima dele. Porque eu não sabia como me relacionar. Então, eu ia na casa dele, eu olhava pra ele, eu não sabia, eu amava, mas eu não conseguia, tipo, o que eu vou... Expressar. Porque, claro, ele não tinha como se comunicar. Então, é isso. Eu gostaria muito de fazer esse trabalho, que seria uma forma de me conectar com ele em outro lugar, assim, né? Enfim. Mas é isso. Caramba. A gata também chora. Eu queria ter um papel aqui, desculpa. Não, mas tá de boa. Isso aí acontece todo dia, meu filho. Isso aqui é normal. Mas é muito legal o nível de autoconsciência que o ser humano pode chegar a ponto de conseguir olhar para essa... Não sei se o termo é correto. Olhar para esses eventos da vida e ter consciência o quanto eles tiveram efeito sobre mim e sobre o meu comportamento. Isso tem uma nobreza, né? Acho que tem pessoas que podem passar por essa vida sem ter tido essa reflexão e falar, caramba, os episódios da minha infância, os episódios da minha adolescência, eles refletiram no meu comportamento, como eu sou, como eu enxergo a vida, como eu me relaciono. Eu acho que você é muito grata pelas análises que você fez, pelos profissionais que você passou, né? Que te ajudaram a ter esse nível de consciência. Seria... Total. E eu acho que, além de me ajudar, eu acho que abriram espaços para que eu pudesse me ouvir e eu me entender. Porque eu acho que eu também cresci muito pro outro. Então, assim... Interessante. Eu acho que tinha um aspecto meu de... Talvez, porque eu vim depois desse furacão todo, que foi o Pedro, eu vim com uma coisa assim, minha mãe já me criou com muitos medos, né? Então minha mãe tinha... Eu caí no chão... Meu Deus. Minha mãe até hoje. Não pode falar nada pra minha mãe. Tu diz assim, mãe, não sei o que. Ai, mãe nem sabe. Ela, o que foi, Catarina? E eu assim, calma, mãe, calma. Sei lá, só vou te contar qualquer coisa. Então tinha uma coisa assim, não posso preocupar ninguém. Você já vivia com essa zona de tensão também. Qualquer movimento meu... Não posso reclamar. Eu não posso dizer que eu tô com um enjoo. Não, porque daí eu vou estressar meus pais. Eles já sofreram tanto, deixa eles assim, Eles tá? já tem o Pedro ali. Eles já têm o Pedro. Inconscientemente, né? Eu acho que eu, criança, não tinha essa noção. Sim. Mas eu lembro de ficar assim, por exemplo, enjoada. Eu demorava até o último instante pra contar pros meus pais. Tô enjoada, preciso de um remédio, eu preciso... Caramba, que coisa, velho. Coisa maluca, né? Muito maluco. Então, eu acho que eu cresci muito pro outro. Então, esses espaços... E meu pai é psicanalista também. Olha aí. Por isso que também eu fui pra análise e tal, porque daí eu já era filha, né? Já tinha essa cultura. E eu acho que foram espaços de análise, enfim, que eu consegui... E eu.
Não pensa na tua mãe, não pensa no teu pai, tu não deve nada pra ninguém. E tu, como ser humano na Terra, qual é que é? Então, assim, se eu puder dizer alguma coisa, eu acho que todo mundo tem que encontrar qual o seu espaço. Que daí, às vezes pode ser a psiquiatria, pode ser a psicanálise, pode ser algum outro lugar. Pode ser a Enfim. religião? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, mesmo. Mesmo? Parece Não, que você teve uma luta interna. Isso parece não que tinha um tem. eu lá seu falando, uma camada falando, você não acredita nisso. Não, eu tenho. Minha maior preocupação com a religião é que ela, como esse espaço, tá? Eu acho que pode ser junto. Vou te dizer por quê. Mas é que daí eu vou falar religião, mas assim, o budismo é uma coisa, o muçulmano vai fazer outra coisa. Perfeito. Então, assim, né? Sim, Vamos lá. tô te entendendo. Saca? Tipo assim, eu não quero falar uma como, né? Ok. Mas, vamos pensar assim, religiões que, digamos, tem uma cartilha, ou tem, ou que vem a coisa do tipo, isso não pode, isso pode, digamos. Eu acho que isso pode ser muito legal num segundo momento, depois que tu já te conheceu o suficiente pra entender o que é bom pra ti, pra tu ver aquela cartilha e conseguir ver, isso pra mim é bacana, isso eu não concordo, mas eu entendo que isso foi escrito há muito tempo e não vou deixar minha fé se abalar por causa disso. Entende? Quase que uma religião à la carte. Então, eu faço uma seleção e mais ou menos isso? Eu não sei se seria à la carte, mas eu seria assim, entender o que faz sentido pra si. Ok. O meu maior medo é dizer que a religião pode ser esse espaço, porque eu acho que pode. Porque esses espaços criam comunidade, acolhimento, né? E, bom, quantas pessoas, se não fosse a religião, estariam assim, né? Raladas. Eu acho que os espaços espirituais, eles criam coisas muito, muito bacanas. Mesmo. Essa coisa, por exemplo, assim, tem muita gente que não, toda religião é não sei. Não, eu não acho isso. Eu acho que a gente, desde o início dos tempos, a gente se reúne ao redor de fogo para contar histórias e dividir histórias. A gente segue fazendo de milhões de formas diferentes. Mas eu acho que a religião pode ser um espaço de acolhimento e de autoconhecimento muito importante. Mas acho que é importante a pessoa também ter o seu, sem nenhum aspecto externo. Saquei. Sabe? Aqui dentro, o que faz sentido para si. Porque senão daqui a pouco a pessoa pode estar reproduzindo coisas que foram escritas há muitos anos atrás e quantas pessoas a gente não conhece, que eu tenho certeza que não é o caso de ninguém nessa mesa aqui, mas quantas pessoas a gente não conhece que usam, né, cartilhas para produzir destruição. Total. Assim como eu sei que destruição tem em todo que é lugar. Mas essa é uma preocupação. Então, só para não dizer assim, sim ou não, eu acho que tem esse adendo. Mas acho que é importante as pessoas descobrirem esses espaços, sabe? De conseguir se entender. E eu acredito muito na psicologia e na psicanálise, sabe? E eu acho que ela eu conheci, dentro, por exemplo, nesse processo que eu participei da Cabala, conheci muitas psicólogas. Olha que eram só. espiritualizadas também. Então, eu acho que dependendo, pode casar muito bem sim, sabe? Pô, mas você me levou pra um gancho aqui. Eu tô louco pra voltar pro ex-porta, mas você... Vai, vamos. Eu conheci você também em algum momento em que você fez um post, ele tinha um lado sarcástico, que era sobre Acaba Jovem Místico. Sim. Eu me apaixonei pela página e sigo até hoje. E eles fazem provocações muito interessantes sobre essa galera. Tem uma nova geração, não sei se é nova geração, mas é uma galera que se conectou a esse lado místico, transformou isso também em uma discussão coach quântica e tudo foi entrando num bolo aí, tudo tem uma causa quântica e na verdade... Como é que você lê esse processo dentro da sociedade hoje? Como é que você lê? Acho que essa seria a melhor... Eu acho que a gente está em busca de heróis e de soluções. Eu acho que tem uma coisa meio... Ai, é muito interessante. Puta, eu devia ter pesquisado isso para trazer melhor. Mas conversando... Minha mãe, então vamos lá, né? Vou citar uma sábia, minha mãe. Minha mãe disse que ela leu no Sapiens, aquele livro. Oh, Yuval Noah Harari. Ele é muito bom. Maravilhoso aquele cara, Homo né? Deus, Homo Sapiens e 21 lições pro... pro novo século? Esse aí tem que... Eu cheguei a ler algumas partes do Sapiens. E ela fala muito que no Sapiens... Eu não me lembro agora se é no Homo Deus ou no Sapiens. Mas ela faz uma conexão. Então, assim, quem estiver assistindo pode super me corrigir. Ela faz uma conexão com ali... Quando surgiu aquelas religiões... Não é religiões, é aquelas práticas New Wave... Tá. Não, New Age. New Wave Nova é da era. moda. Nova era Sim. e tal.
que tem um aspecto um pouco quase individualista. Do tipo assim que... Enfim, vamos lá. Eu acho que tem, hoje em dia, né? Que foi uma coisa que surgiu ali um pouco dos anos 70, dessas, né? Enfim. LSD, todo aquele boom. Também. O amor, a paz, sexo. E as coisas mais assim... como é que é? Mais... as práticas mais místicas mesmo, Sim. mais esotéricas, enfim. Esotéricas. E eu cresci... Minha mãe já passou por tudo. Então, assim, eu não sou... Eu sou uma pessoa que, como tu sabe também, acredito nos mistérios da vida. Amo meus incensos. Amo meus cristalzinhos. Amo... O que mais? Já fiz reiki. Já fiz massagem ayurvédica. Adoro várias coisas dentro dessa linha de tratamentos mais alternativos, mais holísticos. Legal. E acho que eles podem super ensinar. Mas eu sou um pouco contra usá-los como cartilha. Né? Que daí é a minha mesma crítica a algumas igrejas e religiões. Por quê? Porque, por exemplo, assim, daí eu lembro... Conforme foi surgindo o feminismo, começou a surgir a coisa do sagrado feminino e tudo mais. Muito legal. O que é isso? Me explique, por favor. O que é o sagrado feminino? Eu também não sei muito bem, tá louca. Não, assim, ó, o sagrado feminino seria toda essa... Pelo que, né, assim, de uma forma... Superficial, pelo que você vê aí de posts alheios. Seria uma coisa, assim, de entender mais a espiritualidade, essa coisa um pouco mais... essa grandiosidade do feminino, da menstruação, desse aspecto feminino, que o feminino seria o receber, o gestar, a essência, e o masculino seria o ir, o fazer, o acontecer, e papapá. Que eu acho que são leituras super interessantes. Mas chega uma hora que daí, principalmente nas coisas de Instagram, eu começo a ver que a galera estava usando esses conhecimentos, ou essas vertentes, né, enfim... Pra dizer assim, que homem tem que fazer isso e mulher tem que fazer aquilo. E tá com... Aí, né, o próprio Acaba Jovem Místico, aquela página que é maravilhosa, mostra que algumas profissionais dizendo, porque mulher que tem câncer no colo do útero tem porque tá com o feminino fraco. Eu acho que isso de uma... Que isso? Sabe? Eu acho que isso de uma crueldade. Que é a mesma coisa de dizer pra mim, né, que o cara que é gay... vai pro inferno, entende? Eita, pega. Mas tem muita gente, inclusive, quantas vezes a gente não ouviu, infelizmente, né, pessoas falando coisas homofóbicas e horríveis que existem nesse quesito. Então, assim, eu acho que quando a gente pega acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não consigo entender como é que algumas pessoas fazem esse tipo de coisa, entendeu? Como é que tu usa um conhecimento que é do sensível, que é justamente talvez para nos aproximar, e tu põe para classificar as pessoas. Então isso me deixa, quando se usa a espiritualidade, esse conceito de espiritualidade, para quase como uma ferramenta de opressão, de segregação, né? Tanto, e agora falando, tanto nas religiões quanto nas religiões, nas práticas mais esotéricas, eu acho que é errado. Eu não acho que é errado. Eu acho que não me serve. Não me serve, eu não consigo acreditar. Eu já perdi a conta de quantos homossexuais ou gays, cada um tem uma preferência de classificação, já sentaram aqui, eu já bati um papo, e é muito legal entender a mente, como ele interpreta o mundo, a cosmovisão. E você fez uma citação. É cruel dizer que um gay vai para o inferno. E a gente escuta a gente falando isso. A gente escuta, e esse é um debate hoje presente na sociedade que te viu nas últimas semanas, por exemplo, o jogador de vôlei, por fazer um posicionamento em um post, tecnicamente ele recebeu o pseudo-cancelamento da comunidade LGBTQI+. E parece que nessa polarização, aquilo que era para ser cancelado, mais promoveu o cara do que o cancelou. Entendi. Mas a minha pergunta seria, você acredita na existência de um inferno pós-morte? Eu acho que tudo que vem depois da morte, qualquer coisa que eu tentar falar sobre, vai ser um pouco arrogância. E essa é um pouco a minha visão. Porque não tem como. É a mesma coisa que dizer assim, imagina uma cor que não existe, não sei. Eu não acredito. Eu não acredito que haja um castigo. Porque eu acho que se eu acredito em um Deus, eu acho... E aí a gente vai entrar num assunto bem polêmico, mas né, eu preciso me posicionar aqui, depois que eu falei, né, comecei, agora vamos terminar. Eu
eu não acredito num Deus que não reconheça a natureza humana. E eu acredito que a homossexualidade, por exemplo, é mais uma forma de expressão humana. Eu sou uma mulher bissexual, por exemplo. Bissexual. Então, eu jamais poderia, né? Enfim, então eu me insiro dentro da sigla LGBTQIA+, e algumas outras coisas. Apesar de que eu não levanto super essa bandeira, porque assim, né? Aqui a gente vê uma menina hétero aqui e tal, mas já me relacionei com algumas meninas e me relacionaria com qualquer pessoa que me encantasse. Porque eu acho que a poesia é o que nos une, né? E a poesia tá dentro de todo mundo. E eu acho que uma coisa, quando a gente fala de homossexualidade e a gente não lembra, muitas vezes, é que a gente tá falando de amor. E quem é que explica o amor? Ninguém. E é amor, sabe? Então, assim, eu acho que tem várias regras ali, que às vezes aparecem e tal, que são mais leituras humanas de coisas que a gente não pode explicar. Mas se a gente tem fé na humanidade, fé nas coisas boas que a gente tem como ser humano, que é ajudar o outro, amar, ter um filho, tem tantas, né, assim, ter um amigo pra vida inteira, ajudar alguém numa hora que a gente precisa, tem tantas coisas maravilhosas que a gente pode fazer como ser humano. Eu não consigo entender essas classificações de, esse é isso, então esse é isso, esse é aquilo, né? Enfim, eu acho que tô me enrolando um pouco, mas para dizer que não consigo acreditar num Deus que coloque as pessoas em caixinhas, entendeu? Mas eu também respeito quem acredite. Quer dizer, não respeito se tá promovendo ódio, eu não respeito, sabe? Tá. Eu acho que cada um pode ter as suas opiniões, mas se as opiniões forem acabar colocando uma outra pessoa numa caixinha, e essa caixinha seja muito pequena para ela ficar, guarde para si, sabe? Você é uma pessoa esclarecida, você trouxe uma revelação. Eu não te acompanho pelo Instagram, nos conhecemos hoje, eu não tinha esse... Eu vi você fazer parte da sua persona, fazer humor nesse sentido. Sim. Ai, como ela é linda, não sei o quê. Mas não sabia, e pra mim isso não altera em absolutamente nada. Sim. Mas a minha provocação seria... Eu sempre quis perguntar isso pra alguém que esteja desse lado do muro, se é que a gente vai fundo. construir um muro. Você vai entender minha pergunta. Não, vai fundo. Dentro do campo da bissexualidade, partindo de um Estado democrático, não teocrático, somos uma democracia, em tese uma democracia, Sim. onde o que a Constituição traz como principal pilar é a liberdade de se expressar. Existe limite nessa liberdade de se expressar? E eu faço essa provocação a partir de qual olhar? Se uma religião ela se opõe, ela não interpreta, eu não preciso ir muito longe, vertentes do cristianismo vai ter uma visão bem radical sobre a sexualidade. Se ela lê que aquilo não é algo natural, aquilo é uma construção social ou aquilo é um pecado, ela pode ter o direito dentro das quatro paredes dela ou dentro da internet de se expressar com relação a isso? Eu acho que vai de novo a mesma pergunta do humor. Eu acho que direito é uma palavra, né, um pouco... Acho que o direito vai depender das regras, das leis do reino. Então, a gente tem a gente tem, né, assim, socialmente tem uma cartilha, individualmente tem uma cartilha, enfim. Qual é o limite do humor? Até onde vai machucar o outro. Qual é o limite da liberdade de expressão? Até onde vai machucar o outro. Claro que daí tu não pode controlar quem vai se machucar ou não, porque eu posso dizer assim, eu adoro a cor vermelha. Alguém me dizer, nossa, odeio vermelho. E aí eu vou machucar, digamos. Mas eu acho que assim, qual é o teu... Por que que tu vai te expressar contra alguém que tá fazendo nada contra ti? Que tá só existindo, tentando ser o seu melhor no mundo. Saca? É isso que eu não consigo entender. Então, assim como... Claro, e eu também entendo que... E eu tô trazendo todos esses assuntos e falando também por quê? Vamos lá, acho que é uma coisa muito importante. Porque sei, e agora tu até pode trazer um pouquinho pra eu entender melhor também. Sim. Sei que tu tem religião e que tu é um cara engajado, envolvido nisso. Então, tô justamente trazendo essas questões e botando mesmo... Porque o meu novo lema, né, de uns anos pra cá, tem sido a subversão com amor. A subversão com o amor. Vou te explicar por quê. Porque quando eu comecei a fazer teatro, jovem, né, a gente quer rebeldia. E tinha uma coisa que eu queria, assim,
quase jogar na cara das pessoas. Tinha uma rebeldia. Natural do jovem. Exato. Eu fui crescendo e eu fui vendo que eu quero continuar subvertendo. Eu não quero... Eu venho aqui de listra e florzinha com uma coisa verde, porque eu não gosto de me camuflar. Eu gosto de vir e falar de tabus, né? Minha avó não sabia agora vai saber da minha bissexualidade. Caraca, sua avó não sabia? Não sabia, mas ela vai saber, ela vai ficar de boa também, ela me ama. Te amo, vó. Qual que é o nome da sua avó? Marlene. Ô, Dona Marlene. Dona Marlene. Mas, enfim, e o que eu tenho que dizer é que, assim, ó, eu acho que eu tenho digamos que há uma missão na minha prática que é trazer tabus à tona. E eu acho que às vezes as pessoas nem conseguem conversar com o outro que pensa diferente, que eu nem sei se é de pensar diferente, a gente tá aqui pra descobrir. Sim. Porque daí não consegue nem enxergar o outro. E eu entendo que tem casos que se a pessoa tá sendo violenta, aí melhor nem conversar, né? Ah, não. Melhor ir pra casa, hein? Beijo, Fato. tchau. Mas, né, porque mesmo, pensamos diferente, mas por que a gente não pode falar sobre? E aquela coisa bem legal que tu falou antes, não sei se eu concordo, mas adorei teu argumento. Sim. Eu acho que isso é muito bacana. Então, só pra entender, por isso que eu também tô levantando essas top. questões. Porque eu acho que é importante, né? Eu lembrei até de eu gosto muito desse raciocínio que é dos judeus, que eles chamam da dialética judaica. Tem a dialética marxista e tudo mais, mas a dialética judaica é justamente esse esforço que o outro lado da mesa faz para entender plenamente o que o outro está pensando. Sim. Não para vencer o debate, ele quer entender, é um esforço. Pô, se você pegar toda a tradição do cristianismo, ele tem uma origem judaica. O judaísmo ele é um dos pilares das religiões do mundo inteiro. Então, se vivêssemos a essência disso... Aliás, existem vários conceitos em livros sagrados que poderiam nos ajudar muito, como você citou, conheça-te a ti mesmo. Agora tem essa questão da dialética. Então, eu estou muito contigo nessa questão do entender a sua mente, me conectar e conseguir enxergar o universo a partir dos olhos que você está enxergando. Isso me faz nos aproximar. Total. Ao invés de nos separar, entende? Por isso que eu fiquei tão feliz de vir aqui. Porque eu vi que a proposta do podcast é justamente essa. E eu acho que precisamos de mais iniciativas sobre isso, sabe? Nesse nosso mundo. Que é aquela coisa, a gente já sabe que a polarização não vai nos ajudar. Sim. Chegamos até aqui, Boa. Gente, ok. Não tínhamos como não ter chegado, porque realmente, né, o nosso mundo é uma loucura. A gente teve que ir para extremos, beleza. Agora a gente vai ter que encontrar um ponto em comum, porque assim, não é um contra o outro, gente. No fim das contas, apesar de que a gente sabe que tem pessoas que estão mais oprimidas e outras mais opressores, mas aqui nessa mesa, por exemplo, são duas pessoas que estão aqui, brasileiros que moram em Londres, Sim, imigraram. E querem se conhecer e tem essa pilha. Então eu acho que se a gente pudesse escutar cada vez mais, talvez alguma coisa possa mudar, sabe? Você falou de tabus, que você entende isso até como uma missão de vida, né? Trazer à tona essa provocação desses tabus. Nós falamos de sexualidade, a dona Marlene deve estar agora perguntando para a família, vocês sabiam disso? Sobre a sua bissexualidade. Existe algum outro tabu que você tem em mente, que você fala, cara, existe esse também e eu sempre... Eu acho que eu brinco muito nessa coisa da mulher falar palavrão, a mulher brincar com... não, assim, a mulher fala, eu quero que a mulher falar palavrão. Não é isso. Mas eu acho que eu rompo um pouquinho com uma... E tento naturalmente, assim, porque é meio quem eu sou, né? Eu tô brincando, eu brinco um pouco com a coisa da gostosa esquisita. Eu vi. Vou te dizer por quê, tá? Boa. Porque me perguntaram, como assim gostosa esquisita? Daí eu tive que pensar um pouco, mas vou explicar. É assim, ó. Quando eu era pequena, eu sempre fui muito intensa. Então o professor ia lá e dizia assim, gente, vai ter uma aula de educação física com o professor novo hoje. Eu gritava de felicidade. Não, eu não Sério? sei. Eu era muito... E óbvio que eu sofria bullying. E eu nunca fui a guria bonita do colégio. E eu cresci numa época que a guria bonita era uma princesa, era loira, era aquilo ali, né? Aquilo ali era a mulher bonita. Aí é uma sátira um pouco da loira. Tem um nome esse personagem? Essa é a Rabanita. A Rabanita, gostei. Aqui não é, aqui é uma inspiração. Não, aqui é só uma inspiração. Mas o meu homem que mora dentro de mim, que às vezes sai em forma de drag, é o Mr. Raba. Mr. Raba. Peraí, que não é o Rabanita. Não, eles são irmãos. O Mr. Raba Mr. Raba é o homem, é o meio Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho. E a Rabanita, ela é uma coisa Luísa Sonza com a Anitta,
com Tata Werneck. Nossa, é uma coisa assim, né? Ela é uma palhaça, assim, né? E são personagens. São personagens que volta e meia eu trago. Esse eu trouxe pra essa sessão de fotos. Já fiz também alguns vídeos dublando umas coisas do Pablo Vittar. Aí o Mr. Hub, eu fiz uma apresentação aqui em Londres. Eu tenho um número que é com a música Try a Little Bit of Tenderness, que quem gravou foi a Cássia Eller no Brasil. É uma música do Otis Redding, mas daí a Cássia regravou. Aperta a tecla SAP aí, pessoal, porque agora A gata é põe a bilíngue. legenda bilíngue. Mas enfim, são esses personagens. Mas por que eu tô falando isso, gente? Que você, professor de física, você era sempre muito isso. intensa, tal. Muito. Então, assim, sempre sofri bullying e sempre me senti nesse lugar de que eu sou esquisita, sabe? E eu sempre me achei feia. Aí eu fui crescendo. Você se achava feia. Muito. Eu lembro de pensar assim, se um dia alguém quiser me namorar, eu vou ter que namorar. Meu Não vai ter ninguém que vai me querer. Que horror, Essa né? daí. Que horror. Essa foi, desculpa. Não, eu me achava horrorosa. Eu pensava assim, ai, que saco ser feia. Coisa horrível, né? E eu era uma criança linda. Que treta. Bullying, né? Bullying é um saco. Mas por que será? Porque estava lá no sul e tem lá uma colonização meio... Eu acho que meus colegas tiravam um sarro da minha cara. Aí tinha aquela coisa de, ai, tu é feia, não sei o quê. E eu levava a sério. Enfim. E aquilo foi enraizando. Quando eu virei pré-adolescente, eu não ouvia mais tanto feia, mas eu também não fazia muito sucesso. E a coisa, assim, a sensação de inadequada e de esquisita já me imperava. Eu cresci com a sensação de, assim, pra bonita eu não sirvo, então eu vou ser a engraçada. Caramba, eu consigo entender você. Entendeu? E é muito louco, porque assim, mas por que tu queria ser bonita, Catarina? Bom, vamos lá. Cresci nos anos 90, que era uma época que, né, acho que as mulheres têm um pouco isso, mas eu sentia muito. O que eu via? Eu via Cinderela, eu via Bela Adormecida, as novelas da Globo, que a mocinha era Luana Piovani. Então, todo o exemplo de mulher amada que eu conhecia eram mulheres muito frágeis, quietas e dóceis. E elas conseguiam o cara, né, sempre. Putz. Então, ou seja, para eu conseguir alguém, eu preciso ou me encaixar ou eu não vou conseguir. Então, como eu via que eu não conseguia me encaixar, porque por mais que eu tentasse, eu não conseguia, eu resolvi, quer saber? Então sou essa aqui. Sou bem louca, nanã. E aí, por isso que agora vem essa coisa da subversão com amor. E a gostosa esquisita é uma tentativa, é uma brincadeira com isso. Que assim, eu sou gostosa e sou esquisita. E tá tudo bem com isso. Claro, é uma sátira de mim mesma, pra mim mesma, uma piada interna comigo mesma. Mas é essa brincadeira, assim. Você falou, sou bi louca, o bi aí cai na conotação... Não, sou bem louca. Bem louca, ok? Sou não, bem só louca. pra... E você se percebe... Pensei aqui. Uhum. Você se percebe bissexual, não sei se se percebe, se descobre bissexual, talvez a partir desses bullying, isso seria um elemento de influência, já que nenhum homem vai me querer, então deixa eu tentar alguma coisa aqui desse outro lado, ou eu tô viajando? Pior que não, porque foi depois de muito adulta, assim. Eu já tinha meus 22, 23, muito adulta, é ótimo, né? Mas assim, passou toda a parte da adolescência. Matusalém amo. Mas passou toda a adolescência, sempre me relacionei com garotos e tal. Mas eu também meus pais são de teatro. Eu lembro que eu tinha 7, 6 anos quando minha mãe me explicou que um homem podia se apaixonar por outro homem e uma mulher por outra mulher e tava tudo bem. Uau, que interessante, cara. E aí tu vê, é muito diferente. Eu cresci com isso. Então, pra mim, quando eu, sei lá, cheguei ali adolescente, jovem adulta, já era normal. Quando os desejos apareceram de... Acho que eu tô sentindo algo que, né? Opa, dessa vez não é um homem. Quero viver isso? Claro que não foi assim, deu. Teve uma coisa, putz, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Uma confusão. Mas a gente vai vivendo, vive uma experiência, outra, e a gente vai encontrando... E eu sou muito em paz com isso. Como que é a vida, assim... desculpa, se for uma embora, pergunta tosca, você fala, que pergunta idiota, Eduardo. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando aqui agora, por exemplo, uma pessoa bissexual, ela... Hoje, imagina estar num relacionamento hétero. Se minha pergunta for tosca, você pode tocar na Coca-Cola, eu vou entender. Tô num relacionamento hétero e... Tô bem, tô firme. E segue a vida e em algum momento...
pode ter um olhar também para uma menina e isso me desperta? Ou você faz tipo uma seleção, um período eu vou ficar com o menino? Você Não, é tem bacana, porque essa dúvida é uma dúvida que existe em muitas pessoas. Poxa, Inclusive, muitos homens, muitas vezes, ficam muito inseguros com olha, estar com uma mulher que se considera bissexual, porque pensam que, agora ela vai querer ficar com todo mundo. E aí eu acho que não tem, é só uma diferença que assim, ó, digamos, a gente não, né, uma pessoa hétero, ela não chega numa festa que pega todas, se é um homem, digamos, depende, né? Tem uns caras. Eu É. tenho um amigo aí que só não. Jesus na vida dele. Desculpe, tu tem toda a razão. Perdão, Acabou o assunto. mas continua. Mas é Vamos verdade. tirar esse meu amigo de lá. Não, Vai não. lá. Pensa, não vai querer pegar todo mundo, vai ter interesse lá pra algumas pessoas. Assim como uma mulher também vai ter interesse por alguns caras, não vai ter interesse por todos os caras. A pessoa bissexual ela vai se interessar por algumas pessoas que vão ser interessantes. Saquei. E outras, ela vai pensar, legal. Valeu. Pensa. Fica com Deus. E... Aliás, com o universo. Não, os dois. Okay. Deus, universo. Mas, e aí, então é isso, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa muito... Tá, e aí uma coisa muito importante que é assim, por que falar sobre isso? Sim, né? boa, por quê? Ok. É uma escolha bem consciente. Porque eu acredito aqui, eu tô aqui pra quebrar tabus, né, nessa existência. Tabus que eu acho que não precisam ser tabus, porque tem tabus, tipo, incesto, que, por favor, continue sendo um tabu pelo resto da vida. Obrigado pelo registro. É importante botar isso, pelo amor de Deus. Né? Pedofilia, bom. Crime, né? É crime, né? Tem tabus que tem que ser tabus, porque daí são, né, por favor. Mas estamos falando de alguns que não... Eu, na minha visão, e no mundo que eu acredito, e na minha visão de mundo, e da linha que eu acredito de humanidade, enfim, que eu acho que eles não precisam estar ali. Então, eu acho que é uma posição política falar de... Na hora que eu falo eu sou, eu autorizo quem talvez poder falar também, cara, eu também sou. Me identifico. Ou então a pessoa que tem algo diferente que ela não queira dizer, ela possa dizer, eu sou. E isso é a mesma coisa do TDAH. Inclusive, eu já tive algumas pessoas dizendo, para de falar disso. Tu vai só te prejudicar. Porque as pessoas vão achar que tu... Né, isso é uma coisa que não é bom. Não fala que tu tem, se esconde. Não vou esconder. Porque eu gostaria de ter sabido antes que eu tinha isso. Então, se eu esconder, claro, eu tô me dizendo como se eu fosse famosérrima. Mas se eu quero ser uma comunicadora e quero que meu público cresça, eu tenho que colocar minha verdade ali. Minha verdade e a minha verdade faz parte disso. Se eu colocar minha vulnerabilidade na roda, o outro também vai pôr, o outro também vai pôr, e a gente vai entender que a gente não é tão diferente. E que cada um tem a sua, né? Mas o que a gente vive no nosso mundo a pessoa põe a vulnerabilidade, alguém diz, idiota. Pff. Então eu acredito no mundo que a gente possa, minha vulnerabilidade, que bacana a tua, a minha é dessa cor, a minha é dessa, olha que legal, a tua tem pintinhas, a tua tem... E a gente vai colocando, né? Enfim, acho que é isso mais ou menos que eu acredito. Hashtag somos todos vulneráveis, coloquem na mesa. Somos todos coloridos. Somos todos coloridos. Você falou, não sou famosérrima, mas vamos lá, né, velho? A atual campeã do ex-Sport. Tá, eu tô a minha torcida, tô torcendo lá pra você. Como é que tá no meio? Os caras são grandes, assim, o que o Porta dos Fundos construiu é algo admirável, né? Tem sketches deles que são históricas, tipo, Pochá fazendo o cara da Tim, o outro lá fazendo Deus. Aquela de Deus Isso é muito bom. É surreal. Como é que tá no meio dessa galera? Como é que é pra você como atriz, diretora, alguém que produz arte, tá no meio de pessoas que chegaram onde chegaram? Nossa. Ou é normal? É tipo, Eduardo, pra mim é normal. Não é nada normal, não é nada normal. Eu lembro quando a gente entrou e eu vi assim os 4 sócios, né? O João, o Tabet, o Gregório e o Porchat, foi tipo assim... E eu acho que eu me senti muito nervosa mesmo, porque assim, o meu normal seria, meu Deus, eu amo vocês, cara, vamos sentar, vamos ser amigo. E não dá pra ser assim, né? Então, quer dizer, até dá, mas eu não me senti muito insegura, então eu acho que até fiquei um pouco sem palavras, assim, sabe? Perto deles, assim, porque é isso. Eu cresci vendo o Porta, então eu vi quando eles eram um bando de cara ali começando um bagulho, e vejo eles hoje. Eles são muito bem-sucedidos dentro de uma coisa que eu acho que é muito bacana, que eles fazem uma coisa popular, ao mesmo tempo super que tem críticas bacanas,
que têm pensamentos e que, nossa, eu acho que eles têm um trabalho muito maravilhoso. Você tem uma sketch preferida deles, assim, que você fala, Edu, a minha ao concor é... Ai, tem algumas, né, que eu adoro. Eu acho que a de Deus é uma das grandes. Mano, é surreal. É maravilhosa. Que texto é aquele, velho? Ele entrou como Deus para falar com Ele vocês entrou, também, né? e foi justamente onde eu tava ali. Aham. Não, só uma pausa, porque você, não, é que eu vou aproveitar também, você é uma Claro. convidada. Você teve muito espaço no primeiro episódio, eu achei muito louco. A sua sketch praticamente apareceu inteira ali, você na construção, tipo, curtiram você, né? Pois é, tomara, né? Agora vamos descobrir por que me botaram tanto, Adri. Não, mas Ah, tá, talvez é uma estratégia. Vamos pôr você sei. bastante aqui, porque logo Não, assim, pra mim foi muito louco. você ganha. Tomara. Pra dar uma dica de quem vai ganhar no fim. Mas, não, assim, ó, pra mim foi muito louco, porque eu, antes de assistir, eu pensei, ai, gente, que horror. E eu me assisti e não achei tão ruim assim. Que top. Achei bem menos ruim do que na minha cabeça. Na minha cabeça eu tava assim, sabe? Eu tava assim, e aí tu vê, Não, né? e assim, você foi muito bem. Não tem como Muito discutir o seu mérito. Muito obrigada. Mas o episódio 1 parece que ele deixa claro pra gente que tem muita gente ruim, muito vídeo ruim, velho. Você chegou a ver alguns vídeos? Que é viagem? Eu vi que eles fizeram uma crítica também, a galera que produziu muito stand-up também. Eles falaram, ó, não é a praia que a gente tá querendo. Você acha que eles pegaram pesado ou a curva, o corte aí tá correto? Cara, eu acho que deve. É que se foi tanta gente assim, deve ter vindo muita coisa bem mal menos, né? Sim. Deve ter vindo muita coisa muito boa e coisa mal menos. Então, assim, eu acho que, nossa, eles devem ter lidado com muita coisa. A coisa do stand-up, eu entendi mais como assim. Entendo que o vídeo de stand-up, talvez, como é um registro, é que nem no teatro. A gente vai ver uma peça gravada, não é tão legal que nem ver ao vivo. Não, né? nem vale a pena ver. Porque a linguagem audiovisual não tá ali ajudando com close, papapá e Sim. Tanto que, isso é uma coisa legal. Por que a gente hoje tá tão viciado em Reels? Eu acho que tem uma coisa de ser curto, mas tem uma linguagem audiovisual ali que ajuda, né? Então, assim, tem a coisa... Interessante. Os teus são muito bons. Putz, Acho obrigado, muito meu. bom. Acho que tu Caramba. arrasa. Chegando em casa hoje, você vai compartilhar. Tô brincando. Não, é uma compartilha. piada, é uma piada. Vou dizer, estive nesse programa hoje. Mas eu acho que tem uma coisa de linguagem, né? De tipo assim, virou para um lado, já tem um barulho que já vai, que não sei o quê. Não, é surreal. Né? Então, eu acho que isso, a linguagem audiovisual, ela ajuda, enaltece o produto. O stand-up, ele fica meio sem graça. Quer dizer... Pro audiovisual ali, porque é uma coisa... Não, na verdade, tô sendo... Tem quantos shows de stand-up eu não vejo no Netflix e amo, então tô sendo meio generalista, mas acho que talvez ali naquela situação possa ter ficado um pouco díspare, né? Perto dos outros, né? Enfim. Não deu pro cara perceber tanto também todas os potenciais. Eu vi uma menina que, eu não sei se ela foi escolhida, mas no episódio 1 ela parece que ela não fala nada, ela tá muda, é tipo só takes dela. Ela tá fazendo um exagero de alguma coisa. Eu não sei se ela faz foi... uma coisa meio festa de 15, ela bebe, olha pra câmera. Sim, exatamente. Ela fez uma escolha super ousada e arrasou. Ela é a Priscila Castelo Branco, ela já é stand-upper lá no Brasil. Ela é maravilhosa, essa guria. Essa guria me deixou nervosa, porque assim, tu competir com alguém que já tá no cenário ali do humor, não é fácil. Opa, cuidado, normal. Já tá ali no cenário do humor, não é fácil, né? Então... Ela foi escolhida, então, né? Ela foi escolhida, ela entra junto. Uma crítica aos produtores do Porta dos Fundos, um desabafo, porque eu vi o episódio 1 e eu vi que o Diego Defante tava lá e ele não entrou, cara. Como não colocar o Diego Defante? Cara, explique-me. Eu acho que ele devia estar sem agenda, só pode ser. Aí devem ter pegado assim, não tem um Defante, mas tem essa Catarina aqui, chama ela. Você acompanha o conteúdo dele? Eu gosto bastante dele. Eu gosto bastante. Sabe que eu não acompanho tanto ele em si, mas eu vejo muita participação dele em outros podcasts e tal. Eu acho ele maravilhoso. Ele tem um humor nonsense. Mas nem um nonsense total. A minha esposa falou, não acredito que você está rindo disso. Eu falo, nem eu acredito. Mas é muito bom. Aquela música Pelos, eu não acredito que eu dou risada daquilo, mas eu rio. Justíssimo. Você, hoje, sua expectativa aí, você acha que o Porta, ele te abre ao pleonasmo aí, né? Ai, tomara, né? Eu gostaria muito. Foi o meu primeiro trabalho nacional. Eu gostaria muito que... Eu fico muito grata ao Porta dos Fundos e muito feliz porque eu pude mostrar um pouquinho de quem eu sou numa né? Tô podendo mostrar quem eu sou
nossa, Sim, numa dimensão uma muito grande maior. vitrine. Então eu espero que... eu não sei o que vem pela frente, mas eu não posso falar muitas coisas, mas eu tô muito feliz Pô, que... cara, revela aí, velho. Deixa eu ser o Léo Tá, Dias então aqui quem vai agora. ganhar... mas eu tô esperando que pelo menos mais gente possa me conhecer, pra eu ampliar meu público, pra eu continuar fazendo as coisas que eu mais gosto de fazer, que é produção de conteúdo, criação de projeto, escrever, gravar minhas séries, Top. enfim. E se algum produtor aí do Brasil quiser me ligar, eu estou aqui, gente. Estou aqui, mas eu volto rapidinho. Interessante. Eu lembro que você tava com uma peça pra ir, entrou o Covid e tal, você mencionou. Tem previsão de... Aconteceu. Virou manchete. Lembrei do slogan. Mas assim, eu vim aqui, eu vim para Londres para fazer essa peça. Que legal. Foi agora em setembro. A peça é de uma autora brasileira chamada O Céu 5 Minutos Antes da Tempestade, que daí foi traduzida a peça, enfim. Fizemos aqui, foi super legal, foi uma noite ali no Southwark Playhouse. Foi super bacana. E agora também tenho vontade de tocar a ficha nesse projeto aqui, fazer mais vezes. Então, em breve, talvez possamos estar vendo esta peça de novo, aqui em Londres. Você usou a expressão tocar a ficha, eu fico imaginando a molecada... Tocar a ficha, velho, não vai entender nada, né? Essa peça você dirigiu ou atuou? Dirigi. Que legal. Obviamente, ela é pro público... Ou ela é pra comunidade brasileira ou ela é aberta? Ela é bem aberta, porque ela trata de um tema... tem uma dramaturgia um pouco absurda, do tipo assim, não é assim super novela, sabe? Digamos assim, não é super cotidiano. Tá. Tem uma coisa um pouquinho... Quase parece um sonho, assim. Tem uma estética que a gente brincou de sonho. Legal. Mas a história é uma enfermeira que cuida de uma paciente e um médico vem visitar. E aí, aparentemente uma história comum, só que daí a gente vai descobrindo que as relações entre eles é muito mais complexa do que médico, paciente e enfermeira. Então... Eu já querendo spoiler. Complexas... É uma tríade, né? Pai, mãe, filha. Eita, pega. Então é uma situação assim que vai... Por isso você citou o incesto. Não, mas não tem... Tá, Não. Não é nisso, não. Não, é que é um pouco... A peça fala de estruturas familiares e de como, às vezes, quando a gente não cura uma ferida, um trauma, a gente passa adiante, né? Caramba. Ele vai passando adiante nas gerações, assim. Então, a gente fala um pouquinho disso. Desculpa, eu não me atentei, mas você escreveu essa peça ou não? Que é quase um testemunhal, né? Essa é a minha leitura da peça. A peça é da Silvia Gomes, é uma dramaturga brasileira. E para ela, quando ela escreveu, ela faz uma crítica muito grande à medicalização. Porque na peça se fala muito de remédio. Porque tem uma personagem que tem uma condição. E a gente não sabe no início o que é essa condição. Tanto que ela tem uma enfermeira e um médico cuidando dela. Né? E aquilo vai indo para um nível. Então é bem bacana, é triste, é pesada. Ao mesmo tempo tem um humor para deixar alguns momentos mais leves. Mas a gente fala um pouquinho de estrutura familiar e de medicalização. Você tem peças autorais que você escreveu? Cara, então assim, eu comecei a escrever agora durante o Covid. Eu não tenho nada assim de peça, de dramaturgia muito fechada. Mas eu recentemente escrevi uma série pequenininha. Né? Eu tenho feito o exercício de escrever e agora uma coisa que eu escrevi vai virar realidade, que vai ser uma série de 4 episódios. Uma série? Que vai sair no meu Instagram. Que legal. Chamada Fragmentada. Olha, eu lembrei do filme. Tem um filme... Tem uma inspiração aí? Tem uma brincadeira. Porque assim, eu tô lançando mão um pouco dessa dramaturgia que hoje em dia as pessoas usam, que é essa coisa assim de... eu vejo direto as pessoas usando assim... O estômago falando com o cérebro, falando com... Sim, sabe? Sim. E aí, só que eu quis brincar um pouquinho com isso, pensando nas diversas personalidades que moram dentro da gente. Top. E aí, eu tenho uma amiga que ela é muito viciada nesses assuntos, dela me contou uma coisa que eu fiquei abismada, que assim, essa doença, essa condição da personalidade múltipla, de múltiplas personalidades que algumas pessoas têm, não sei se já assistiu, tem uns vídeos muito interessantes, que a pessoa tá ali falando, daqui a pouco ela tem uma transição e vem uma outra voz. É muito louco, moram pessoas dentro daquele corpo. E aí, Nossa. é muito interessante. Muito que é a louco. doença que aparece que é a condição que acontece no fragmentado, aquele, sim, né? Sim. E aí, uma das teorias de por que a personalidade se fragmenta
é que se a criança passa por algum trauma muito grande antes dos 5 anos, que é onde a psique se forma, e a personalidade ainda não é forte para aguentar aquele trauma, o que ela faz? Ela se fragmenta. E cada pedacinho da personalidade segura um pouquinho do trauma. Tá, pega. Não é lindo? Óbvio, eu não Não, tô dizendo... lindo não, sim, mas Mas assim, a explicação poética disso eu acho que tem algo de mágico nisso. De, assim, o corpo humano ele é tão lindo e tão mágico que ele até tem esse mecanismo de, tipo, galera, a gente não vai segurar esse rojão. Tu vai pra lá, tu vai pra lá, tu vai pra lá, segura aí e vamos... E eu brinquei um pouquinho com essa ideia, óbvio, assim, essa ideia me inspirou pra criar. Então é a Cata, que é uma personagem que não sou eu. Ela é eu, mas ela vai além de mim. Então ela é uma ficção em cima de mim mesma. Ela encontra a Cat, a Kátia, a Nina e a Lucrécia. Esses nomes, você tem um quê com nomes? Como é que é o nome aqui? Rabanita. A Rabanita e o irmão? É Mr. Raba. E agora é a Kétia É a Cat, a Kátia, a Nina e a e a Lucrécia. Lucrécia. Então são várias partes de mim que moram dentro de mim e elas conversam sobre coisas. Então é uma série que eu fiz dentro de casa mesmo, super assim... Eu, mais a Amanda Gatti, que é uma brasileira que também mora aqui, diretora de fotografia. Roteiro eu criei junto com a Julie Bazacas, que é uma planner, publicitária maravilhosa, criadora lá do Brasil. E aí a gente criou, tô trabalhando para lançar assim que der. E isso vai pro Instagram. E ele Isso. vai. Mas é em formato de Reels? É 1 minuto cada episódio? Vai ser cerca de 2 minutos cada episódio. Uau. São 4 episódios. Mas assim, é um experimento. Mas tu perguntou de coisas que eu escrevi, eu falei, isso eu escrevi tá virando alguma coisa. Top, cara. Mas cada vez mais eu quero escrever mais coisas e produzir meu próprio material, porque eu sei que isso é importante, sabe? Sim. E você se vê no Reels lá, tipo aquelas danças e tal? Você se vê fazendo, indo pra essa praia ou explorando a ferramenta de uma forma... Não sei, eu não vejo... Você, como é que você tá de Reels? Eu vi mais vídeos seu, não tanto Reels. Não, eu tenho feito, mas não tenho feito com aquela super frequência. Mas eu adoro os Reels, eu acho que é uma... Eu adoro esse conceito de microlearning que eles têm, que é tipo essa coisa de tu aprender algo em pouco tempo. Eu adoro isso. Eu acho que os Reels é uma ferramenta, tá aí. E eu acho que tem gente que fala, mas é uma coisa meio idiota, as dancinhas, e não sei o que é muito rápido. Eu sou atriz, né? Me deu meia hora, 30 segundos... Eu vou fazer, vamos lá, o que eu posso dizer em 30 segundos? O que eu posso dizer em 1 minuto? Me dê um palco, meu filho, eu vou subir. Você tem facilidade para construir esse storytelling? Ou é uma coisa que... Porque assim, a gente imagina os criadores de conteúdo agora vendo uma atriz que passou na seleção do Porta dos Fundos, 7 mil pessoas, é diretora, deu aula de teatro... Fico imaginando até no microlearning aqui agora, o que você pode entregar esse conteúdo, até um basicão para quem quer construir, e eu tô nesse grupo. Construir esse storytelling com... Você tem algum ritual? O que você faz para construir? Tem uma menina maravilhosa chamada... Eu acho que o Instagram dela é Cla Expert em Vídeo. Tem que dar uma procuradinha. É Clarissa Milford, o nome dela. E ela ensina essa nova dramaturgia dos Reels. É bem interessante. Uau! E é muito legal. E aí, uma das coisas que ela fala bastante, ela fala sobre essa coisa assim, ó. A estrutura seria... Tem que ter um gancho no início para aprender. Gancho para aprender. Um gancho não é. Como é que é? Um gatilho. Gatilho. Que na escola dela, ela chama de Alcione. Tem que me prender, tem. Maravilhoso. Cara, que maravilhosa. Top, velho! É muito bom. E é muito legal, porque a Cacá foi minha colega de cinema. A gente estudou cinema junto. Que legal! Ela é uma super produtora, já produziu longa e tudo. E ela viu nessa coisa dos Reels essa oportunidade. Então, né, enfim. Putz. Então, que no início tem que ter algo para aprender. O conteúdo, o desenvolvimento. Então, assim, né? Se tu vai ensinar alguma coisa, o que tu vai fazer. E no fim, um convite para continuar. Né? Então, assim, um convite para talvez ver o próximo, ou talvez... Qual é o teu objetivo, né? Então, dentro dessa microestrutura, tu pode ir brincando. Mas eu vou te dizer que na minha situação, geralmente, eu faço as coisas meio na inspiração. Por isso que às vezes eu me ralo um pouco na frequência. Saquei. Porque às vezes eu tô ali lavando... tive uma ideia. Eu vou fascinar e daqui a pouco... Enfim. Então, às vezes eu vou mais pela inspiração do que sentar e programar, sabe? Entendi. Não é aquela coisa tão metódica. Eu vou sentar para escrever. Surge. Cara, que legal, hein? Eu acho que é um tipo de bate-papo
que são várias camadas que dá para ir saindo e a gente pode ir trocando altas ideias. Tem algum ponto, Kai? Eu consegui conhecer um pouco da sua história, um pouco do seu lado. Uhum. Tem algum ponto que você acha que a gente poderia ter abordado aqui e, putz, faltou, assim, sabe? Você vai voltando para casa e fala, putz, eu deveria ter falado sobre aquilo e não falei, ou surgiu um pop-up e eu acabei te interrompendo. Cara, sabe que assim, ó. Ah, não, acho que né, a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas Horas. e horas. Mas eu acho que as grandes questões, assim, elas acabaram aparecendo. Pra mim, é uma oportunidade muito legal de falar do meu trabalho. Top. Eu nem gosto de falar, né? Ah, eu sou tímida, Adri. Eu adoro. Então, assim, pra mim, super Top. legal. Te agradeço super como tu guiou, tá Nossa, guiando o valeu. papo. E eu acho que, assim, é isso. Acho que talvez o que eu mais falaria é que hoje em dia, né, a internet é uma ferramenta. Então, para eu exercitar um pouco do meu trabalho autoral como atriz, como tudo, muito com humor, porque eu acredito que a internet ela não é o lugar de, pelo menos para mim, como eu vejo, para mim ela não é o lugar assim, talvez de ir para as reflexões mais complexas. Eu vou Legal para as isso. reflexões complexas de uma maneira leve, porque eu acho que a internet ela tem esse aspecto um pouco mais popular para mim, como eu tô usando, né? A internet ou o Instagram em si? É, o Instagram, Instagram. Tá. É, não, o Instagram. Porque Instagram. talvez às vezes você quer procurar alguma coisa, É. mais YouTube, Ah, mais não, deep. total, não. Ok. Não, total. Pra mim, assim, a minha produção, eu acho que é mais, assim, gatilhos de pensamentos, mais Legal. mostrinhas de coisas. Mas é um lugar onde eu consigo exercer minha criatividade. Na vida da atriz, muitas vezes a gente fica esperando alguém nos chamar para trabalho. Então, isso é uma coisa bacana que o Instagram me possibilita eu criar coisas. Ah, tive uma ideia, isso poderia ser interessante, poderia ser engraçado. Vou fazer. Né? E aí não tem uma obrigatoriedade de ser genial. E eu Top. acho que o ator precisa, o artista precisa um pouco disso. Porque senão tudo tem que ser genial, já não faz nada. Caramba, acho que na verdade o ser humano precisa disso, né? Porque eu fico me auto-boicotando, porque eu fico sempre querendo fazer o algo, uau, e aí você deixa, você perde a oportunidade e fica... Tu fez um vídeo esses dias que me bateu, olha só. Eu tinha que fazer os roteiros do Fragmentada. E eu já sabia o que eu queria, mas tinha que pegar e escrever. Sim. E eu tava procrastinando, claramente. Eu sabia. E eu tava assim, tá, eu não vou me forçar também. Eu sei que eu tô com dificuldade, mas vai dar. Aquele diálogo interno. É, exato. Aí eu vi aquele que tu falando assim, começa hoje, né, enfim. E é muito engraçado porque eu acho que o Instagram tem essa magia. Top. Às vezes tu já ouviu aquele discurso, mas tu precisava ouvir naquele momento. Te ativa. Exato. Então foi super legal, me deu um cutuco assim de, Opa. vamos lá fazer então. E foi super legal. Isso é tão legal que eu tava conversando com um cara no sábado e ele me apresentou um tipo de conteúdo. E quando eu vi o conteúdo desse cara, eu falei, putz, era exatamente isso que eu estava procurando. Então é quase que aquela coisa da sincronicidade, né? Mas é uma resposta. E aí o algoritmo tá olhando pra gente e falando assim: vocês não entendem nada, seus inocentes. A gente achou Vocês estão atribuindo a muito linda. Deus. Vocês São estão ali, ai, poetas da a vida. revolução robótica. É. Você acha que a gente passa por essa. Só um. Você acha que a gente tá caminhando por uma. Eu acho que, cara, eu não sei como é que ela vai ser, mas eu acho que ela tá acontecendo, né? Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu entrei na faculdade de cinema, tinha um TED, uma palestra do TED que era robôs vão roubar o seu emprego. Nossa. E eu lembro que naquela época era tipo, sei lá, já faz quase uns 10 anos, eu lembro que era tipo, uou! E já super acontece, né? Quantos empregos já não existem mais porque a gente não precisa, a gente tem a automatização. Eu acho que sim, com o tempo a automatização vai estar cada vez mais parte da nossa vida. Agora, se a gente vai ser substituído totalmente por robô, eu espero que não. E eu vi, uma provocação foi sobre essa questão do metaverso, agora toda essa discussão que veio, e toda a proposta... Metaverso? Eu não sabia disso não. Conta aí. O Facebook agora tecnicamente trouxe uma nova nomenclatura, mas é uma road, aí tem muita coisa embaixo. Entendi. Mas era essa provocação, essa ideia, cara, que era assim, essa ideia não. Esse projeto onde o nosso avatar vai para uma realidade e dentro dessa realidade vão ter publicidades, as marcas vão poder vender. Então, falei, cara, será que os caras estão nos preparando? Porque eu vejo o Reels nos escravizando, fecha aspas, no sentido assim de você passa o dia inteiro produzindo, porque tem gente ganhando rios de dinheiro com o próprio Reels. Reels com Reels.
Eu fico imaginando esse nosso avatar lá numa cidadezinha, e aí você vai comprando roupa e tudo mais. E eu falo, The cara, Sims, assim, aquele joguinho The The Sims, né? Sims. Cara, que coisa louca, né? Eu não sei, eu tenho essa minha amiga, a Julie Bazacas, ela tem esse termo que ela cunhou uns anos atrás já, assim, cunhou, enfim, ela começou com esse papo do eu digital e o eu real. Interessante. E já faz alguns anos, e ela falava que tem o eu, né, aqui, e tem esse eu digital, que é aquele ali, né, do celular. Cara, E eu acho tão bonito, claro, bonito numa forma, é uma leitura muito interessante da cara, realidade. ela já patenteou e ela tem Eu que, falei ela pra tem que ela, publicar urgente isso aí. Julie Bazacas, Adri. Julie, por favor, patente isso daí, cara. Porque se fosse qualquer outro desses caras aí lá de trás. Não, total. E hoje eu vejo outras pessoas falando disso, mas a Julie falava nisso, já era 2016, 2014, ela tava falando disso já, sabe? Interessante. Então eu acho interessante essa visão de que é quase como se fosse uma vida paralela mesmo, né? Uma vida É paralela. louco, é louco. Esses dias minha esposa foi gravar um stories, ela gravou e ela falou: Nossa, amor, hoje eu gravei esses stories e eu me senti eu mesmo. Ah, legal. Porque é esse desafio também, né? De você. É uma persona que eu incorporo, que eu atuo num personagem que tá lá, Edu Santos P. Sou eu mesmo. É o que eu quero que as pessoas vejam, é um recorte da minha personalidade. Pra gente ir pro final, Claro. você tem um raciocínio sobre personas que me chamou muito a atenção e eu não consegui explorar aqui. Tá. Para ficar registrado aqui para a humanidade, até a sua leitura. Quando a gente fala de personas, isso foi legal. Quando a gente fala de persona, nós estamos falando do que exatamente, nesse sentido da arte? Tá. Não, assim, ó, eu até nem quero, nem sei se eu faço. Eu sei que na publicidade tem essa coisa da persona como público-alvo Não, e sim. tal. Não sei, Não é isso. né? Eu uso a palavra persona mais porque eu acho, brincando um pouco dessa coisa da multiplicidade dentro da gente, como se a gente tivesse várias potencialidades, e é como se a gente colocasse no mundo, cada vez o ambiente ou as pessoas nos puxam uma parte nossa, né? Mas eu tenho essa coisa da persona pública e a persona individual, eu acho que há uma diferença que é assim, né, que a gente estava conversando antes. Às vezes as pessoas tendem a confundir. Quando tinha novela, tinha aquela coisa de brigar com as pessoas na rua porque elas eram os vilões. Sim, né? sim, normal. Eu acho que as pessoas já têm essa confusão entre ficção e realidade. Eu acho que a coisa da persona pública, quanto maior, digamos, né, eu tô sozinha no meu quarto, vou começar do zero, porque vai lá. A teoria é a seguinte. Tem um cara americano chamado Michael Kirby. Ok. E ele tem um gráfico de performatividade. Então, ele vai do 0 ao 1, se eu não me engano. Aí tem um outro cara brasileiro, que é o Renato Cohen, que tem, entre o ator e o personagem, ele tem um espectro. Ok. E aí é muito interessante, porque assim, esse Renato Cohen, ele acredita que assim, ó, nem o ator, nem o personagem, os extremos não existem em absoluto. Por quê? Porque tu nunca vai ser só o ator, porque a gente sempre tá performando. Interessante. Ó, eu, por exemplo, na hora que eu tô fazendo esse gesto, é porque em algum momento eu descobri, porque eu poderia estar falando assim, Interessante. né? E eu poderia estar falando assim, eu poderia estar não usando as minhas mãos. Mas por algum motivo, a minha psique foi pegando esses gestos e foi formando essa personalidade em que eu tô aqui, tal. Essa Catarina aqui, profissional, tá aqui dando uma entrevista. Talvez uma mesa de bar eu vá estar assim e tal, enfim. Não são pessoas diferentes, mas são níveis de performatividade, né? A gente tá sempre performando um pouco. Então, no colégio, a gente é uma coisa, na faculdade, a gente é outra, na frente da nossa mãe, a gente é outra. Eu volto pra casa, eu viro criança, eu fico, mãe! Eu quero, mãe, sabe assim? Eu fico assim. Então, a gente tem esses personagens. E o personagem também não existe absolutamente. Porque mesmo que assim, digamos, tu enlouqueceu, tu acha que tu é a Julieta do Romeu e Julieta. Mesmo assim vai ser o meu corpo. As veias da Catarina, o coração batendo da Catarina, enfim. Então, eu acho que todos nós, de alguma forma, vivemos nesse, né? Então, claro que quando eu, por exemplo, tô na internet, é óbvio que é uma persona pública, uma persona artística, cômica. E por ser cômica, muitas vezes ela é muito além, né? Então, como eu tava te falando, né? Quero de fato pegar o João e o Gregório do Vivier, não, gente, pelo amor de Deus.
O Gregório até casado chega, Adri. Mas a gente brinca com isso, entendeu? Ou não. Adri, aí nunca se sabe. Não, eu tô brincando. Você quer pegar... A câmera tá em mim, tá? Porque eu vou usar isso como corte, tá? Tá, Aliás, eu vou fazer só perguntas que eu vou usar como corte agora. ok. Você quer pegar o João do Porta dos Fundos? Olha, se ele me levar pra jantar, se ele me, sabe, for querido, me escutar, talvez. Não, eu tô brincando. Mas eu vou melhor eu encerrar então. Eu vou encerrar, Sim, gente. mas depois a gente continua a gravação. Olha só, Ká, Ah, muito legal. Eu vou pedir pra você que tá aí em casa, cara, eu esqueci, cara, mas eu sei que você chegou até aqui comigo nesse episódio, você já sabe que esse é o grande momento, mesmo eu tendo esquecido lá atrás. Tá. Quero te anunciar aqui que nós temos um patrocinador oficial desse podcast, cara. Temos. Chique. Din-din, os caras vamos, gurizada. ajudam isso aqui a manter de pé. Então você que não conhece a Ômega Yamaha, cara, tem a Ômega Olha. Yamaha, ela é certificada pela própria Yamaha. Então o brasileiro, por exemplo, ou o inglês, seja o que for, ele quer comprar uma moto, os caras aqui têm condições, eles conseguem financiar. Eu gostei dessa cara de boa que você fez. Eu lembrei da fantasia que tinha lá no SBT. Você lembra disso? Você fez igualzinho aquela. Você quer ir dançando enquanto. Deixa pra. Tá. Vai, Você tem, vai. tá bom, valeu. Então, se você quiser e precisa comprar uma moto com incentivo da Catarina Conte, você pode entrar aí no Instagram do Ômega Yamaha ou entrar no site dos caras, omegayamaha.com, e eles têm financiamento para moto, tem profissionais certificados pela própria Yamaha. Vale muito a pena, os caras manjam do Paranauê, você não vai se arrepender, não vai colocar sua moto aí na mão de impostores, defraudadores, pessoas que só vão deixar sua moto uma porcaria. Vale a pena, Ômega Yamaha. E também não. Vai na Ômega Yamaha, é o que tá valendo hoje. Acesse lá o Instagram, acesse o site, Ká. Acesse o site, Ká. Acesse o site. Você nasceu pra publicidade. Obrigado. Muito obrigada, por querido. ter você aqui. Simpatia. Põe aí a hashtag VoltaConte para ela voltar aqui no Na Contramão Podcast pra gente continuar esse bate-papo. Tô muito feliz. O encerramento é seu, não é meu. Você olha naquela lente, você pode dar um recado para sua avó, para dona Marlene, você pode dar um recado para quem você quiser, um recado para a humanidade. Você tem o tempo que você quiser. Não se preocupe com o tempo. Tá. Envolva-se na lente. Tamo junto. Bom, o Edu, muito obrigada, Edu, de novo. Muito obrigada por essa oportunidade. Cara, acho que o que eu tenho para dizer é... Ai, gente, que difícil, né? Eu acho que talvez tudo eu já tenha dito um pouquinho através da entrevista, mas... Ai, é tão difícil, né? Falei tanto. É porta dos fundos, meu. Você manja disso daí. Não, eu acho que eu quero agradecer. Se gostou dessa entrevista, me siga. Eu acho que essa missão, assim, né, de unir a criatividade com subversão, com amor, é um pouco do meu trabalho. Então, se você curtir um pouco isso, vamos lá. E vamos trocar ideia. E tamo aí, gente. Eu acho que eu adoro esse projeto porque reúne os brasileiros aqui que estão vivendo em Londres. E eu acho que tem uma comunidade muito maravilhosa de gente linda aqui. Então, tô muito feliz de estar entre esse grupo. E é isso. Por favor, me sigam lá, opinem e vamos mudar o mundo. Essa é Catarina Conte, multiartista, diretora, atriz, dubladora, professora de teatro, uma simpatia de pessoa. Nos honrou com a sua presença. Esse foi mais um Na Contramão Podcast. Não esquece de deixar um like, um comentário. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Até a próxima semana. Valeu!